Muito boa noite a todos. Sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, o primeiro Sporting 160 do Sporting campeão nacional de futebol. E conseguiram chorar. Não, já está tudo chorado agora, era só fechar. E vamos para mais um programa onde o objetivo é comemorar o Sporting campeão. Querem hóquei, querem futsal, querem futebol. Hoje temos tanta coisa para falar, mas antes de mais nada dar as boas-vindas aos meus campeões do plantel habitual. João Castro, começo por ti. Boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, campeã Mariana. Boa noite, campeão Pedro. Boa noite aos campeões que nos estão a ouvir. Isto é uma reunião de campeões, hoje não é um programa, é uma reunião de campeões e, portanto, é com um enorme prazer que ao fim de 5 anos estamos aqui pela primeira vez como campeões nacionais de futebol, bicampeões europeus de hóquei, campeões europeus de futsal e daqui a 5 minutos devemos ganhar alguma modalidade e depois atualizamos aí. Portanto, é especial para nós, mas já lá vamos. Também não quero estar aqui já a falar, para não começarmos todos aqui a chorar. Portanto, é hora de dar um abraço a todos que nos acompanharam esta época. Acho que foi importante, mas já vou falar disso, que eu preparei aqui um discurso que fixei. E, portanto, vou passar a bola. Toma lá, campeão Pedro. Toma lá a bolinha. Pedro, bem-vindo a mais um Sporting 160, campeão. Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos os campeões sportinguistas. Fantástico. Realmente é como o João diz. Temos aqui muito para falar, mas é uma jornada que não que termina, mas é uma jornada que há muito... É um programa que há muito desejávamos fazer e chegou no programa 234. Há muito que desejávamos fazer finalmente um Sporting 160 com campeões. Nós começamos de uma forma tão triste, o primeiro Sporting 160, mas é sempre bom relembrar, não é? E há 3 anos estávamos aqui todos a comentar uma das piores coisas que aconteceu ao Sporting em termos daquilo que sabemos que foi Alcochete, e hoje estamos aqui completamente contentes por tudo aquilo que finalmente conseguimos conquistar no futebol masculino, que na realidade era a única, como nós temos vindo a dizer ao longo de vários programas, era a única coisa que nos faltava praticamente, digamos assim, conquistar, porque de resto... já vivemos a Taça de Portugal aqui, já vivemos taças da Liga, já vivemos campeão de futsal, já vivemos até o hóquei em patins, o goalball, que já tínhamos vivido o campeão europeu e campeonato nacional, o goalball que acabou por ser ainda agora pentacampeão no sábado frente ao Porto. E faltava-nos realmente... O feminino também, campeão feminino, chegámos a ir ao jogo, fomos ao jogo ver o primeiro jogo, fomos ver a Supertaça também, e na realidade faltava-nos este título, que na verdade, como toda a gente sabe, o Sporting 160, o programa em si, grande parte é centrado no futebol, como toda a gente sabe, e o que nós queríamos era apenas e só que o Sporting chegasse a este objetivo, que foi conseguido finalmente, e que todos merecíamos isso. E que tanto precisávamos disto, e vamos ter um grande programa esta noite, não sem antes agradecer, obviamente, aos nossos patronos, que muitos são eles que nos têm apoiado na continuação deste projeto. Relembramos que quem quiser ser patrono do Sporting 160, basta ir a patreon.com/Sporting 160. Nós temos aqui todo o gosto em trazer-vos mais conteúdo. Mais e melhor, porque nós trazemos conteúdo todas as semanas. E vamos então às perguntas difíceis. Tal e qual como acontece em todos os programas, o João e o Pedro não sabem o que é que eu lhes trago hoje. Nada. João... Hoje foi só curtir. Só curtir. Sabemos nada. Nós nunca sabemos nada. Não sabemos nada. João, consegues definir o que sentiste naquele jogo depois de 19 anos? E que pergunta difícil. Estava aqui uma cerveja para responder isso convenientemente. Olha, em primeiro lugar, o Sporting, claro, campeão. Mas, Mariana, é o seguinte, eu fiz um programa depois com o Tático, as conversas só de bola, que foi até um programa mais emocional do que um programa tático, não é? Porque acho que levámos a alma, eu e ele, a falarmos. E já tinha referido aqui,
que eu senti, primeiro estava muito calmo durante o dia, o que foi para mim uma coisa inacreditável. Vou-vos contar, eu vi os comentários e os teus, Mariana, cheio de nervos todo dia, e eu estava calmíssimo, que foi a cena mais estranha que se passou comigo nos últimos 45 anos. E claro que fiquei nervoso quando a bola começou a rolar, aí sim, claro. 20 minutos antes já comecei a ficar nervoso. Vesti todos os meus filhos à Sporting, portanto, camisola à Sporting, o Diniz também com os calções à Sporting, portanto, todo equipado, e fomos ver o jogo. E a ver o jogo, fiquei com a sensação desde o início que não nos escaparia o título, que nós não iríamos cometer aquelas coisas que acontecem ao Sporting, que é nos momentos-chave falhar, quando estamos a lutar por títulos, e ganhamos. E depois, no final, tenho aqui de dividir em três. Primeiro, realmente, quanto a mim, e tocou mesmo, e aí sim abracei realmente os meus filhos por ter vivido e experienciado esta sensação de ser campeão, muito por eles, principalmente com a Leonor, que é mais velha, que nunca tinha visto o Sporting ser campeão, tinha visto o Clube da Mãe ser campeão várias vezes, agarrou-se a mim, tivemos a festejar, eu partilhei vídeos convosco, todos ali aos saltos, na sala, e isso para mim foi o auge da conquista. Primeiro porque eu, claro, só fui campeão tipo aos 18 anos, ou aos 19 anos, já nem me lembro, e depois lembrei-me de vocês, lembrei-me do Pedro, que combinámos logo ir para a Boa Vista, e fomos para a Boa Vista, portanto foi a segunda festa, foi com amigos, com o Miguel, com o Palhas, fomos para a Boa Vista, tive a oportunidade, mesmo com o distanciamento, de cumprimentar o Pedro, convenientemente, porque era a primeira vez que éramos campeões, e portanto tive a oportunidade de festejar na minha cidade, na cidade do Porto. Isso para mim e para o Pedro acho que foi um marco especial, ele já vai falar, mas acho que foi algo que nós queríamos. Olha aí que eu não quero chorar, caramba. Algo que nós queríamos. Já beber água, já me está a dizer. Algo que nós queríamos festejar na nossa cidade. Depois lembrei-me de ti, Mariana, como tu sabes, e comentei com isso depois, porque nunca tinhas experimentado esta sensação de ser campeão, né, assim, que te lembres, e portanto tiveste uma grande festa ali no Marquês e acho que merecido. E depois lembrei-me toda da comunidade de Sporting 160, o que nós passamos aqui este ano, que acreditamos sempre, diga-se passagem, aqui desde o início, este ano, que tivemos aqui a sofrer e as pessoas vinham para aqui quase como fossem para um psicólogo. Acho que foi o sofá de muita gente sofreu, muita gente acreditou, muita gente não acreditou, muita gente vinha cá às segundas-feiras ganhar esperanças novamente, mesmo quando as coisas estavam um bocadinho piores. As pessoas estiveram sempre connosco a dar-nos força e nós a dar força às pessoas, portanto isto é bilateral. E lembrei-me de toda a comunidade de Sporting 160 porque acho que todos merecíamos. Estávamos aqui há 5 anos, levámos muita cacetada a muita gente, continuamos a levar, mas pronto, levámos muita cacetada, criticámos quando devíamos criticar, elogiámos quando devíamos elogiar, coisas que criticámos, como o Pedro criticava o digital e o marketing, estão a acontecer, coisas que eu criticava que querem fortalecer a estrutura do Sporting, aconteceu esta época, nas contratações, no staff, e eu falava de mais scouting, houve melhor scouting, mais scouting, portanto as críticas tinham algum sentido, os elogios também, e portanto há que dizer que é merecido, nós merecemos ser campeões, porque as pessoas que trabalharam no Sporting fizeram por isso, e bem, este ano, desde a comunicação, ao marketing, ao digital, à própria direção, pelo arriscar que foi no Amorim, ao staff técnico, aos jogadores, a quem contratou, portanto, toda a gente merece este título, e este título é muito dos adeptos. Acho que foram muitos anos, e 3 anos após o que se passou em Alcochete, nós sempre aqui resistimos contra tudo e contra todos, eleições, Alcochete, derrotas, eliminações precoces das UEFAs, e tivemos cá sempre, e tivemos cá sempre a dar força a todos, e todos a darem-nos força. E portanto acho que isso é o mais significativo para mim, é o mais emocional, foi levarmos o sportinguismo, ou mantemos o sportinguismo em muitos casos, não é? Naqueles casos difíceis, Mariana, em que as pessoas tentavam um bocado afastadas do clube, e sempre foi cá que vieram buscar forças para continuar, e agora todos conseguiram viver a experiência de ser campeões, com os filhos, com os pais, que também queriam, infelizmente com algumas pessoas que já partiram e não foi possível viver, mas as pessoas lembraram-se muito disso, houve muitos posts, e eu escrevi para o Expresso sobre, por exemplo, o avô da minha esposa, que era um sportinguista doente, que não largava o rádio, e foi isto, foi uma festa, foi uma loucura,
foi o culminar de muitas sensações, de muita emoção, e que seja o início de algo que criou tu, o Pedro, o Sporting nos últimos anos, toda a gente nunca viveu, portanto os mais novos, sei lá, abaixo de 50 anos, que era ser bicampeões. Acho que tem que ser o início de uma caminhada para algo que nós temos que fazer para viver algo que nunca vivemos, que é ser bicampeões. E portanto é isto que eu espero, é que este título seja aproveitado para ser catapultado, para crescermos enquanto clube, crescermos enquanto futebol. E Mariana, que bom que era nós vivemos todos pela primeira vez um bicampeonato. E portanto é o início. E era tão merecido. Pedro, mais do que te... Só respondo à minha pergunta se quiseres, como é óbvio, mas mais do que te perguntar como é que foi a festa na cidade do Porto, pergunto-te como é que foi a chamada com o teu avô depois do jogo terminar. Foi. Agora que vais chorar. Eu acho que no outro dia, como é óbvio. Eu lembrei-me teu quando foi. No outro dia estávamos muito mais nervosos, não tem comparação. A partir de quarta-feira à noite, o sistema nervoso, tudo que era aquela ansiedade que toda a gente tinha, desapareceu completamente, ou foi desaparecendo e deu origem a outras sensações. Foi exatamente como o que eu esperava, é evidente que foi a primeira chamada. Curiosamente, não foi ele para mim, foi eu para ele, porque ele tentou-me ligar e eu liguei ao mesmo tempo que ele, ligamos os dois ao mesmo tempo, e como dá ocupado, não é aquela coisa quando ligam dois ao mesmo tempo, ele desligou e eu voltei a assistir e acabei por ser eu a ligar, e foi aquilo que eu esperava, obviamente. Não foi uma conversa absolutamente. Não me recordo, talvez o facto de eu nas outras vezes ser mais novo, principalmente na segunda, obviamente já tinha 20 e tal anos e lembrava-me, mas não tenho na cabeça o que seria. E estaria, não me lembro o que é que ele me disse, e estaria longe de imaginar que iríamos estar outra vez tanto tempo. Esta tinha sempre o facto de poder eventualmente ser sempre a última, nós não sabemos, dada a idade que já tenho, os 85 anos, e eu curiosamente, como estou muito habituado a estar com ele, já há muito tempo que não estou, e vou estar com ele até esta semana, aí sim, para falar a sério e para dar um abraço e para estar, porque ele é meu avô, e é meu padrinho. Eu não o trato por avô, trato por padrinho, porque ele é meu padrinho de batismo e meu padrinho de casamento, e foi efetivamente a primeira pessoa com quem falei, e curiosamente, e trocamos umas palavras absolutamente simples, normais, e ele sabe o quanto o Sporting significa para mim, portanto era mais nesse sentido que ele, quando me liga, é mais quase preocupado com o que é que eu vou fazer, se eu ia festejar, e ele quando me perguntou se eu ia festejar, já sabes que vou festejar, como é óbvio, tenho que ir para o Porto, tenho que, seja para onde for, está a chover torrencialmente, mas eu tenho que ir para o Porto, tenho que ir procurar, tenho que ir ter com os meus amigos, e isso era absolutamente fundamental. E curiosamente nesse dia, no intervalo, o meu pai ligou-me. O meu pai não liga praticamente a futebol, é do Benfica, a minha mãe também, são duas pessoas que não ligam praticamente a futebol. Curiosamente os meus também não, Pedro. Não ligam, não veem. A minha ligação com o futebol sempre foi com o meu avô, e o meu pai ligou-me no intervalo, porque ele não tem os canais, mas viu aquelas coisas da CMTV, não, viu até noutros canais, talvez na RTP3 ou uma coisa qualquer, aquela questão do problema policial, assim que mais ligou-me, perguntou o que é que se passava, assim que mais, e depois perguntou, mas olha, e quanto é que está? Está 1-0, e pronto, e o que é que eu preciso para ser campeões? Basta ganharmos. E ele, então isso já, e eu disse, eu acho que já vai ser hoje, e portanto acho que já não foge de hoje, e pronto, e na verdade foi essa. E depois, estranhamente, vou-te confessar que estranhamente depois fiquei muito calmo, muito tranquilo. Os meus filhos, aqui em casa já estava tudo a dormir, os meus filhos, e a minha mulher, e já estava tudo a dormir, e eu fui até à varanda. Entretanto mandei a mensagem ao Castro, como vocês sabem, a perguntar, temos que gravar o pós-jogo, temos que gravar o pós-jogo. O Castro sabe o quanto eu sou chato com o pós-jogo, portanto ele mal acaba um jogo, a primeira coisa que faço é falo com o meu padrinho e mando uma mensagem no chat, que é: Castro, não te esqueças de pós-jogo, porque o Castro, portanto, são ritmos diferentes, ou porque janta mais tarde, ou porque eu já jantei, estas coisas são como são, nós já estamos habituados e sabemos como é que são os ritmos. E eu mandei-lhe a mensagem, e depois estive um bocadinho ali
na varanda e estive muito calmamente a pensar, e realmente estava a pensar uma coisa que é muito engraçada, e já tinha dito isso ao Castro. Eu moro num sítio que, apesar de ser relativamente próximo do centro de Gaia, nem 2 km aqui da principal avenida de Gaia, mas eu aqui praticamente não ouço nem festejos do Porto quando é campeão, que é uma coisa que, graças a Deus, claro que ouço uns foguetes lançar isso, ouço, mas não há carros porque a rua não tem saída e portanto não há carros, não há nada. Mas também não ouço do Benfica nem do Sport, e portanto é aquela coisa, é quase como se diga. E portanto, naquela noite fui à varanda, um silêncio total, pá, e fiquei ali a pensar um bocadinho e o quanto, fiquei a pensar o quanto merecíamos muito este título, o quanto, pá, depois fiquei a pensar o quanto, a verdade é que nós ligamos muito tudo também a estes 4 anos e meio, a caminho de 5 anos, faz 5 anos em dezembro, porque a verdade é que estes últimos 5 anos de quase Sporting 160, que há de acontecer este ano, pá, é uma coisa que faz parte da nossa vida. As nossas segundas-feiras são tudo só muda quando há férias, quando alguém está de férias, quando há o jogo de Sporting, como todos sabemos, e portanto fiquei ali um bocadinho a pensar o quanto seria, o quanto tem sido dramático em alguns momentos, e o quanto cresceu esta época e o quanto nós caminhamos para um título que é absolutamente épico. E a verdade é que os pós-jogos, os Patreons, as conversas que nós íamos tendo, e tudo isto acaba por ser, sem dúvida, terapias de grupo, terapias, libertação de muitas vezes de um estado nervoso que nós ficávamos a seguir a cada jogo. Depois a seguir, tal como o João disse, liguei a algumas pessoas, nomeadamente ao João, para saber como é que era. Perguntei também ao Sérgio Palhas, que é meu amigo da universidade, desde os tempos da universidade, desde os 19 anos, que era dos poucos sportinguistas que eu tenho o prazer de conhecer em termos de escolas e coisas assim, porque não eram muitos. E ele disse-me que ia levar o filho, e eu disse, deixem-me só gravar o pós-jogo com o João. E pá, vou-te ser sincero, nós gravamos o pós-jogo, o João sabe disso, nós gravamos, porque se calhar ninguém ia ouvir, mas é quase aquela obrigação de os patronos, pá, é a velha história, eu já disse isto ao João e já te disse a ti, a partir do momento que alguém paga qualquer coisa, mesmo que seja 2 euros, sabendo que é para fazer programas ao livro, mas há quase uma obrigação que nós temos. Não sei, se calhar naquela noite houve alguém que ouviu, há um sportinguista que se calhar está, há bocado tínhamos aqui sportinguistas de Cabo Verde, de Londres, de Leeds, de Austrália, de Paris, portanto há um Cabo Verde, ainda há bocado apareceu aqui, há sempre um sportinguista qualquer que vai estar num canto que não vai poder, vai se calhar festejar, se calhar nem pode sair à rua porque o Covid não deixa que mais, e se calhar vai ouvir um Sporting 160, um Patreon do Sporting 160 e fica contente de ouvir ali os primeiros 5 minutos, 10 minutos de desabafo meus e do Castro, que começou até quase com choros e lágrimas e de emoção, e pronto, e sentimos. E portanto, fiz isso, depois fui buscar, acabamos de gravar, avisamos toda a gente, fui buscar fui buscar o Sérgio, o filho tem 12 anos, acho que não me estou a falhar aqui, pus a letria no carro, aliás, não vou letria para eu comer, pá. Mas eu já contei isso no outro podcast que faço com o Miguel do Porto e com o João do Benfica. Pus a letria na cadeirinha do bebê, sossegadinha, que é para ela não cair ali, para a coisa não ir, e fomos, o Sérgio veio comigo, depois fui buscar o Sérgio e o filho, Francisco, e depois fomos ter com o João e com o Castro e com o Miguel passeio no Solado Norte, já estava tudo fechado porque já tinham ido embora. E disseram-nos, olha, a maior parte está tudo na Boa Vista, vamos para a Boa Vista, foi para a Boa Vista. E eu, como vim pela rua da Boa Vista, ainda cheguei a ver a rotunda cheia, paramos logo o carro e estacionamos e fomos a pé. Diga-se que não parou de chover, choveu torrencialmente sempre. Praticamente, houve ali um bocadinho, levei um casaco, já ia pensar com isso, levei um casaco preparado para a chuva, pronto, não tirei a travessa da letria, não ia com a letria para a chuva. E a letria estava boa ainda por cima, era daquelas letrias que a minha mulher tinha feito que vale a pena. Havia algumas que com a pressa às vezes não ficavam bem, porque ela, coitada, às vezes fazia às 7 da manhã para ir trabalhar e a coisa não saía tão bem, mas pronto, estava lá, a intenção é que contava. Pronto, e fomos para a Boa Vista. Como nós nos encontramos na Casa da Música, eu estava do outro lado, ainda fiz um direto e a malta ver que afinal há sportinguistas, porque há aquela lógica, há aquela teoria, pessoalmente da malta do Porto, adeptos do Porto mais novos, que acham que
que não há adeptos sportinguistas no Porto, o que não é, obviamente não é verdade, como é óbvio, e se não tivesse a chover a festa tinha sido maior, e se a Liga não marcasse um potencial jogo do título para uma terça-feira, ou quarta-feira, não é? Quarta-feira, não fazia sentido. Terça-feira, ainda mais gente estaria. Pronto, depois estivemos lá com o devido distanciamento e as máscaras, tiramos umas fotografias e tivemos lá um bocadinho a falar. Tivemos todos a falar um bocadinho sobre o Sporting, sobre o voltar-nos a encontrar, sobre a quarta-feira que tínhamos estado anterior em Vila do Conde. Pá, e foi uma alegria. Para mim, fiquei só ali a assistir, de vez em quando ia para o meio da rua, quando os carros estavam parados para tirar umas fotografias. A beber aquele sportinguismo e a ver os mais novos, porque... Havia muita gente nova, diga-se passagem. Essa é a verdade. E eu não estava tão preocupado em ser eu a festejar, e eu já estava contente, obviamente, mas acho que não, eu não sei se nessa noite fiquei tão contente como fiquei noutros dias. Talvez no dia a seguir, quando acordei, comecei a pensar nas coisas, e uma pessoa depois, sabes, porque há tempo, vocês também vão participar em um especial do Matraquilhos, e o Rui, que já gravou connosco, perguntou-nos algumas coisas, e uma delas, há ali uma questão que tem a ver com quando é que tu percebes que passaram 19 anos e tu ganhas, e a seguir passa um ano, passam 2, passam 3, e tu a certa altura perdes-te e nem percebes. Pá, espera lá, já passaram 19 anos, isto passou, são 2 décadas da vida de um clube que supostamente não poderia, bem, desculpa lá que eu tenho que bloquear só aqui algumas pessoas que estão... Vieram para a festa. Vieram para a festa, mas eu não tenho pachorra para pessoas que vêm dizer asneira. Um gajo que diz que o Sporting não joga nada tem que ser logo bloqueado. Não há hipótese. Mas a verdade é que só nos dias seguintes... Deixa-me só aqui uma brincadeira. Ainda bem que os comentadores de televisão não vêm para aqui, porque eram muitos bloqueados. Eu normalmente não bloqueio, a não ser que insultem. Agora, se vierem para aqui para chatear, só para dizer asneiras, não tenho pachorra, especialmente para um título que foi ganho tão sem espinhas, e que não há nada que se aponte, não podem vir dizer o que quiser, não há nada que se aponte, não há estrelinha nenhuma. Há sorte, claro que sim, houve, claro, mas a sorte procura-se como houve noutros, mas não tenho pachorra para isso. E portanto foi esse viver, mas estou como o João disse, que para mim é muito importante. Ver gente mais nova a festejar, gente que nunca festejou, gente que finalmente percebeu que o Sporting nunca iria acabar, mesmo quando andaram um certo ano a comparar-nos com o Bessade, e que nós íamos acabar e não sei o que mais, coisas assim. Gente que chorava, gente que estava alegre e que estava completamente doida. Claro que nós tínhamos falado aqui da questão de irmos a Lisboa, não sei o que mais. Eu já expliquei, do meu lado era completamente impossível, eu sou hipocondríaco. E como eu já disse, eu tenho muito medo de morrer, e há das coisas que me teve, e há bocado perguntaste, das coisas que eu tinha mais receio sempre quando acabavam os jogos, principalmente os mais emotivos, é a questão de despejar e depois não conseguir dormir. Aconteceu pelo menos em 2 ou 3 em que me tive que levantar durante a noite. Hoje em dia já posso falar disso à vontade, que tive que acordar durante a noite, depois ver a pulsação, depois ver se estar bem, depois eu sou hipocondríaco, depois ver se vou ter um ataque de pânico, porque eu já tive ataques de pânico, coisas assim, e isso lembrou muito o título do primeiro, quando ganhamos o primeiro digamos, do primeiro de série de 18, do Inácio. Sim, porque esse tive alguns problemas e na altura, e portanto foi um libertar de emoções, e foi festejado com muita calma, a apreciar, a sentir que nós precisávamos mesmo disto, nós merecíamos tudo isto. Para mim o mais importante é que nós merecíamos mesmo isto. Eu não digo isto porque não é com pena, não é nesse sentido, nós merecíamos mesmo ser campeões por tudo aquilo que sofremos, por tudo aquilo que... as coisas todas que nos aconteceram. E eu acho que isso para mim é sem dúvida a maior... É a forma mais incrível de festejar. Não é preciso berrar muito. Houve muita gente que obviamente expressou da forma como deveria expressar, nada contra, nem me entendam mal, mas era porque os sportinguistas nestes últimos anos sofremos muito. Há aqui coisas que foram absolutamente diabólicas para o clube, e a prova está que
se houver um bocadinho de competência. Às vezes não é preciso ser muita, algumas coisas. E acho que se calhar o tempo, toda a gente sabe que nós não votamos no Varandas, não há dúvidas nenhumas, é só puxar para trás, não há segredo nenhum, há programas para aí, e sabem exatamente o que é que continuamos a pensar, eu pelo menos, outros, o João terá a sua opinião, devemos ter tempo para falar disso, mas a verdade é que houve alturas, nós estamos no maior nível de sempre da audiência do Sporting 160, se calhar fizemos alguma coisa de bem nestes últimos tempos, se calhar fizemos alguma coisa de bem, e nunca tivemos tanta gente de um lado e do outro ouvirem-nos. Lados que às vezes são extremos, que se calhar nem se conseguem falar. E eu acho que esse foi provavelmente o que me deu mais prazer, foi que se calhar nós tínhamos um bocadinho de razão. Às vezes podemos ter sido, talvez, mais eu até que se calhar vocês até, às vezes até levam com coisas que se calhar nem têm culpa, não é? Porque eu sou um bocadinho às vezes, o João é muito mais calmo, é como já era o Zé, mais calmos, o Zé, que demos um grande abraço na quarta-feira e já combinamos aí, mas é mais calmo, é mais, às vezes mais racional, mais pausado, claramente, eu não, eu às vezes digo o que devo e o que não devo. E aliás, deixa-me fazer já aqui um disclaimer muito rápido. Eu aqui há 2 ou 3 semanas disse que quem não fosse, quem criticasse o Paulinho deveria levar 2 chapadas. Disse-o desta forma, eu estava a dizê-lo em sentido figurado. E houve pessoas que me chamaram a atenção e até numa discussão pública que me arrependo na sexta-feira de ter feito, mas está feita, foi porque enfim, andavam a mentir sobre nós, mas está feita, está resolvido, não há mais nada a dizer, nem nunca houve, mas disse aquilo e houve pessoas que sentiram de alguma forma que poderia ser ameaçador, não é, nunca foi, e para quem se sentiu ameaçado, eu daqui peço as minhas desculpas, mas acho que já são 234 programas, no Twitter eu já estou há mais de 10 anos, quem me conhece no Estado sabe como é que eu sou, estas coisas são ditas da boca para fora, na emoção, porque eu vivo as coisas como elas são, assim tal e qual, e portanto não há aqui nenhuma intenção, como é óbvio. E portanto, para mim, o ser campeão foi absolutamente incrível, fantástico. Talvez o melhor dos que vivi, não foram muitos, 3 que me lembro, o primeiro não, mas mesmo de outras conquistas, mas este acaba por ter um sabor especial pela forma como nós passamos, porque nós começamos o ano, já disse aqui muitas vezes, as discussões que nós tivemos entre nós 3 a dizer, pá, este ano vamos ter que fazer diferente, não sabia se vamos conseguir, pá, se virmos que não estamos a conseguir fazer, podemos eventualmente ter que parar, espaçar, lembro-me de até chegar a falar com o João de um modelo que era só entrevistar pessoas para nem haver opiniões no sentido de estarmos aqui a colocar mais carga negativa do que aquilo que era, até porque nós não tínhamos, terminamos o ano era muito violento estarmos sempre aqui, e a verdade é que por isso tudo, por aquilo que foi conquistado e por aquilo que foi acabar por se tornar uma referência pequena, não interessa se é pequena ou grande, nós nunca fizemos, toda a gente sabe, nunca fizemos o Sporting 160 para ser grande ou pequeno, fizemos-lo com 40 pessoas no primeiro programa e soube-nos bem, repetimos e continuamos a fazer, se há quem gosta de ouvir, há outros que não gostam, estão no seu direito, mas esse ponto que termina com este conquista de título, dá-nos aquele lado, e era aquilo que o João estava há pouco a dizer, pá, se calhar dissemos alguma coisa bem, se calhar fizemos aqui qualquer coisa, não somos os responsáveis pelo Sporting ser campeão, nada disso, pelo contrário, isso são os jogadores, isso são os técnicos, as direções, os uruguianas, toda a gente que trabalha no futebol, nós não somos nada responsáveis por isso, mas dá-nos um gosto especial. E não somos, nem este título é mais do Varandas, ou mais do Bruno, ou menos do Bruno, ou mais do... Não esqueçam isso. É de Sporting, é nosso, e para mim foi esse conjunto tal que depois libertei naquele dia, fiquei contente, mas nos dias seguintes fui vivendo e fui saboreando, porque efetivamente... vou dizer que não imaginaria como ninguém no início do campeonato que pudéssemos ser campeões, e tem esse lado ainda mais saboroso. E vamos ver se eu consigo deixar as minhas palavras sem chorar. Vou tentar, porque existe aqui muita coisa para dizer. Eu, como grande parte de vocês sabem, eu fui durante 3 anos espectadora do Sporting 160, estava aqui todas as semanas, bem ou mal isto sempre me soube aqui a uma terapia, e a verdade é essa. Ouvi-los ao João, ao Pedro e ao Zé na altura acabou aqui por
por me ajudar muitas vezes a manter a chama verde viva, a manter este amor vivo. E a verdade é que quando o João me convidou para eu vir fazer a moderação, foi, digo-vos sinceramente, um momento de pânico, porque eu pensei assim, eu vou substituir João Castro, como é que isto vai ser possível de acontecer? És muito mais bonita, diga-se passagem. Fazer este programa substituindo uma pessoa que tem uma voz tão carismática, que na altura as pessoas só nos conheciam pela voz. E como é que isto vai ser possível? E a verdade é que ao longo dos últimos 2 anos, eu faço 2 anos de Sporting 160 em agosto, a verdade é que já passámos aqui por tanta coisa, já houve momentos em que nós já dizíamos, e agora o que é que vamos dizer mais? Porque não há mais nada para dizer, o que é suposto nós fazermos, o que é suposto nós continuarmos, e a verdade é que foi uma terapia, quer para mim, que estou, quer para o Pedro, para o João, e para todos aqueles que nos veem todas as semanas. Na terça-feira, eu fui aquela pessoa que quem me conhece e quem me acompanha já sabe, eu não consegui ver o jogo a partir dos 70 minutos porque eram só lágrimas. Portanto, eu a partir do momento em que me caiu a ficha que o Sporting ia ser campeão, a primeira chamada que eu fiz foi para a mulher que me pôs no mundo, foi mãe, o Sporting é campeão, e foi a primeira chamada que eu fiz, foi para ela. Entretanto, depois ligou-me a Betty, que muitos de vocês conhecem como a Regidos de Lioa, e eu só chorava, e ela, quando eu a vi depois no Marquês, ela já sabia, tipo, então eu agora vou ligar e vou dizer o quê? Que ela vai só chorar. E então acabou aqui por ser uma terapia também para mim e para ela. A festa em Lisboa foi aquilo que toda a gente viu, foi uma festa cheia de sportinguistas. Eu só via crianças, eu já não sou uma criança, não é? Mas ainda assim via muitos jovens de 10, 11, 12, 15 anos, a 20 anos, e via também muitas crianças pequenas, 3, 4 anos. Houve muitos pais que levaram aqui os filhos à festa, e o momento em que me caiu a ficha, o momento em que realmente eu me apercebi que o Sporting é campeão nacional de futebol, foi quando no Marquês eu estava numa varanda num hotel muito, muito próximo, e eu ouvi a marcha do Sporting cantada pela Maria José Valério, que infelizmente já não está cá para viver esta festa connosco, mas foi o momento em que de facto me caiu a ficha de que o Sporting é campeão nacional. E não é, lá está, é esta questão de, neste momento, não há lados, somos todos do Sporting, queremos todos o mesmo e queremos todos que este título acontecesse. E a verdade é que era aquilo que o Pedro e o João já estavam a dizer, nós já passamos por tanto, nós precisámos tanto disto, que isto tinha mesmo que acontecer, porque foi por quem nos fez do Sporting, foi por todos aqueles que nós já fizemos do Sporting, e é por nós, acima de tudo. Eu quando digo nós todos, porque o Sporting é isto mesmo, o Sporting é uma família, esta família do Sporting 160 é outra família que nos mantém aqui todas as semanas, e é pelo Sporting que cá estamos, é pelo Sporting que cá continuamos, é pelo Sporting que cá continuaremos. Portanto, será sempre aquele amor que todos nós dividimos em milhares e milhões de corações que na passada terça-feira encheram o mundo de verde e branco. Consegui não chorar, ao menos não se notar, mas consegui. E agora vamos aqui às perguntas mais cruciais, digamos assim, do jogo. João, Paulinho, que era caro, que era um jogador que ainda estava a adaptar-se ao Sporting Portugal, mas depois, como disse a Morim bem, saiu barato. Epá, eu por acaso tive aquela frase, acho que foi com o Pedro, que o Paulinho ia marcar o golo do campeonato. Foi no pós-jogo? Foi no pós-jogo. Eu acho que se calhar, como todos nós que merecemos por sofremos tanto, acho que o Paulinho também acabou por merecer. Isto obviamente porque aconteceu também tudo ao Paulinho, que foi uma mudança de vida, vir para Lisboa, a família ficar em Braga, aqui no Norte, ou em Barcelos, porque acho que ele é de Barcelos. Teve a lesão,
teve o peso de ter sido a maior contratação da história do Sporting, e depois é preciso adaptar-se a uma nova realidade, apesar de conhecer o treinador, conforme eu já tinha dito, é preciso obviamente ganhar o plantel dentro do balneário, acho que se integrou muito bem. Acho que a apresentação foi gira, com aquele vídeo que eu até tinha dito mais ou menos que ia ser assim e acabou por acontecer, e acho que mereceu, podia ter marcado muitos mais golos. É verdade, não deixa de ser uma contratação cara, há que dizê-lo, não deixa de ser uma contratação cara, 16 milhões para o Braga é uma contratação cara, e eu acho que todo o ascendente de Paulinho dentro do Sporting, durante o janeiro até agora, vai ser em crescendo. Eu acho que na próxima época vamos ter um Paulinho muito mais maduro, mais habituado aos jogadores de Sporting, às dinâmicas da equipa, e portanto eu acho que nós podemos contar se calhar com o melhor Paulinho é para o ano. Mas eu tinha dito ao Pedro, e lembro-me quando houve a lesão, e acho que o Paulinho nem sequer foi ao drama, e eu disse, o Paulinho vai ser fundamental na reta final. E foi fundamental na reta final. Foi muito importante, até porque o Tiago Tomás também se lesionou, e portanto as pessoas têm que... Às vezes é muito fácil nós criticarmos logo os jogadores, e quando dizemos nós criticamos, é todos sportinguistas, portanto todos já passamos por isso, às vezes temos alguma consideração antes do tempo. Mas neste caso a qualidade do Paulinho estava lá, não é um goleador, portanto não esperem que o Paulinho vai marcar 30 golos, não é o estilo dele, vai dar muitos golos, vai proporcionar muitos golos ao Sporting, também vai marcar, obviamente, e portanto é isso que eu espero do Paulinho, é que dê realmente mais golos, e eu assino por baixo, já disse isso ao Pedro, se o Paulinho não marcar nenhum golo, e fomos campeões sempre, com o Pote a marcar 20, ou outro jogador que pode vir para o ano a marcar 30, para mim é meio igual. Logo que me interessa é o resultado final, e o resultado final é o Sporting ser campeão. Portanto, Mariana, temos que dar um bocadinho mais de, como os jogadores tão importantes que tivemos esta época, como o Adam, que tivemos aqui a falar. Lembras-te, Mariana? Eu ia dizer que o Adam ia ser importantíssimo, eu percebia que tu gostavas do Max, falei do Adam. Quem é que defendemos mais aqui, Pedro? Falei... No início da época, as críticas que eu levei de ter defendido a contratação do Pedro Gonçalves, mesmo que seja por 50%. Eu já disse isso, eu acho que a única crítica assim mais que se fez aqui, eventualmente talvez ao Antunes, que eu me recordo, talvez tenhamos dito qualquer coisa, e eu da minha parte foi o Antunes, de resto, eu nunca disse grandes coisas porque eu prefiro esperar. E ainda bem, mas lembro-me de muita gente criticar até os calções do Porro, não é? E de se falar da do Neto, nós criticámos um bocadinho com o Neto. E até no início do campeonato, à importante. 7ª jornada ou à 6ª, ainda havia gente que não acreditava, e eu percebo da questão da defensiva, mas na verdade nós partimos sempre por esta temporada de uma forma muito mais positiva e aguardar. E depois tentamos explicar aqui as contratações todas, o valor, o que foi, o que era possível, porque a verdade é que eu prefiro pagar os 50% pelo Pote e que não ter o Pote. Que era o que ia acontecer, eu expliquei isso. Ou era aquelas condições, ou o Pote estaria no Futebol Clube do Porto. Exatamente. E, portanto, nesta altura estaríamos, eu e o Pedro não, que não houve os festejos do Porto, mas eu iria estar aqui a festejar, e agradeço estar aqui realmente um elemento do Porto, aqui o Porto Direto, que nos deu os parabéns, e portanto obrigado e saudações desportivas a ele e ao Gonçalo Benfica, que apareceu aqui também a dar-nos os parabéns. E portanto, Mariana, é isto, nós às vezes temos que entender o que é o mercado, o negócio, eu tento trazer aqui essas afirmações, para as pessoas perceberem que apesar de ser assim, às vezes não é como nós queremos, mas é verdade que o resultado final é que conta, e nesta altura, agora aqui então provocatório na brincadeira, imaginem o Sporting sem o Nuno Gonçalves e o Pedro Gonçalves. Sem o Nuno Santos e o Pedro Gonçalves. Sim. Contratações que foram muito criticadas. Bom, imaginem. Pronto. É só que faço essa questão. Pensem, imaginem, porque não dava para vir de outra forma. Portanto, imaginem, porque há negócios que não dá para fazer de outra forma. Quem anda no mundo de negócios, como eu e o Pedro, sabemos que há negócios que são feitos assim. Ou era assim, ou não vinha. E, portanto, imagina que nós não tínhamos os jogadores. É só isso. É só essas contas que todos nós temos que fazer. Pedro, ainda vamos ter um jogo esta temporada. É um horário incrível, deixem-me fazer essa observação. 9h45. Quarta-feira, às 9h45 da noite, em Alvalade, o Sporting recebe o Marítimo para fecho do campeonato, que acabou da maneira que acabou, e ainda bem que assim foi. Mas em jeito de balanço, pergunto-te quem é que para ti foi do plantel o homem da temporada, o jogador do ano? Eu não sei se foi em qualidade, em termos de qualidade se calhar poderia eleger outro, mas para mim o jogador, ainda hoje pensei isso tarde, para mim o jogador desta temporada, o jogador que eu
fico mesmo muito contente depois de tudo que ele sofreu, é o Sebastião Coates. Não tenho a mínima dúvida que o Sebastião Coates representa muito aquilo que é ser sportinguista, de ser adepto do Sporting. Foi um jogador que chegou cá com créditos firmados, obviamente, com aquilo que sabíamos. Teve muitas vezes incompreendido por alguns, passou maus momentos, esteve no problema da academia, esteve em baixo, esteve no epicentro de todos os problemas, mas não lhe vês uma entrevista negativa, não vês nada, não vês nenhum reflexo negativo do que se passou. Depois tem uma temporada passada, uma má época do Sporting, em que curiosamente o melhor central acaba por ser Mathieu, que depois tem aquela questão da lesão que o acaba por retirar e retirar dos relevados e acabar a carreira. Especula-se muito se o Sporting vai buscar mais jogadores, se não vai, o que faz, o que não faz. O Coates é o campeão, passa a ser capitão e a liderança dentro do balneário, sem falar muito, como disse alguns jogadores, alguns jogadores diziam, mas quando falava era assertivo, era uma voz imponente. Faz uma temporada, a melhor temporada de sempre no Sporting, uma temporada absolutamente épica, que só poderia mesmo terminar com o título, imponente na defesa, imponente como capitão, imponente no balneário, ainda vai à frente marcar golos decisivos, e depois tem este título que o acaba por coroar como um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão, um verdadeiro, o que lhe quiserem chamar. E portanto, para mim, por tudo aquilo que representou em termos de passado, das dificuldades, do crescimento, da forma como viveu os episódios negativos, da forma como renasceu com o Fênix das cinzas para se transformar. Não, aqui não há aves. Não, é diferente. Não, o outro não é uma ave, aquilo não se pode considerar um milhafre, bem uma ave, cuidado, não confundam. E portanto, merece tudo, mereceu. Fiquei muito contente quando ele ontem foi convidado no programa do Ricardo Araújo Pereira, porque merece mesmo, não há dúvida absolutamente nenhuma. E portanto, é um tema que eu já sabia que aqui no chat iam falar disso. Há a questão, sem dúvida, dos zero ídolos, é a velha questão. O Sherba tem sempre essa... O Sherba, o Sherba, que toda a gente conhece, o Pedro, e que esperemos que em breve esteja aqui para fazermos, quando fizermos aqui um programa de balanço, vamos convidar aí um conjunto de pessoas que têm sido muito importantes também aqui no Sporting 160 e no Sportinguismo, e ele tem aquela expressão muito séria, ele e não só, mas ele é que salta logo quando alguém diz não há aí zero ídolos o caralho, e a verdade é que o Coates está muito próximo disso. Eu percebo essa lógica dos zero ídolos, porque eu próprio também, eu já contei aqui esta história, eu durante muito tempo, há uns anos atrás, o Lietzen era um dos jogadores para mim que eu mais admirava, ao ponto, já contei isso aqui, ter criado na altura, ainda estamos a falar, quando o Lietzen jogava no Sporting, saiu, portanto, jogava no Sporting ainda, e eu na altura criei uma página no Facebook, chegou aos 120 mil seguidores, e era uma coisa inacreditável. Depois ele foi para o Brasil, eu continuei ainda com ela, e era só brasileiro, sei o que mais, e portanto eu tinha uma admiração muito grande pelo Lietzen, foi provavelmente das últimas pessoas que eu engoli seco, por aquilo que fizeram, e toda a gente ia dizer, mas o Sporting não quis, não é bem assim, há ali coisas que ele poderia ter feito, mas tudo bem, mas agora não vou para aqui falar nisso. E portanto acho que o Coates representa muito isso, e portanto para mim, sem demérito para nenhum dos outros jogadores, todos foram importantes. Acho que o Neto foi importante no balneário, não tenho dúvidas quanto o Nunes, o João Pereira, os mais velhos, os mais novos, os Pedro Gonçalves, os Nuno Santos, seja eles quem for, o Giovane que provavelmente era dos jogadores que mais minutos merecia como titular, mas esteve ali sempre sossegado. Tu não vês o Giovane a dar uma entrevista negativa, não vês enfim, nada. Mas o Coates representa tudo aquilo que para nós, adeptos, a vontade, a força, a garra, saber ir lá ao fundo, ter estado lá em baixo e ter recuperado e ter chegar conquistar isso. Exatamente, conquistou
por mérito próprio, mesmo que não fôssemos campeões este ano, a temporada era absolutamente estrondosa e acaba por ser campeão, como capitão, como líder de um balneário entre mais velhos, ver o Fedal falar dele daquela forma, ou o Neto, ou ver o João Mário, os jogadores mais velhos, e depois os mais novos, e depois também os que chegaram e que não eram de Sporting, e portanto aquilo foi a cereja no topo do bolo, e eu acho que é daqueles momentos, não é? Nós sabemos que não há futebol, o futebol hoje em dia é o futebol moderno, é um futebol de dinheiro, é um futebol muito comercial, é um futebol pouco de amor à camisola, como o do antigamente, mas o Coates acabou por nos trazer um bocadinho desse cheirinho, entre aspas, do que é amar um jogador, do que é sentir, do que é, muitas vezes há pouco tu dizias, o João disse uma coisa muito importante, é óbvio que para nós, como sportinguistas, é evidente que tu foste festejar para Lisboa, como é tradicional, e para vocês é uma coisa quase natural. Para nós que estamos fora, e no nosso caso que estamos numa cidade que o clube, como o Porto, tem ganho muitos títulos, festejar nesta cidade traz-nos aqui um sentimento adicional, como é natural. Mas há também, agora tirando isso e olhando para todos os outros que são mais velhos, antigamente não víamos tantos jogos como vemos na televisão, ouvia-se muitos relatos. Portanto, quando vias um determinado jogador perto de ti, era uma coisa absolutamente memorável, épica. Eu lembro-me de ir pela primeira vez a Alvalade, ver jogar o Quaresma, e sair lá, talvez num Sporting Porto, se não estou em erro, e sair lá completamente maravilhado. Lembro-me de ir a um Vidal Pinheiro ver uma goleada de 5-1, ou não sei o que mais, que o Quaresma também marcou. E esses eram sentimentos absolutamente. Hoje é evidente que não damos tanto valor a essas questões, porque fartámos de ver jogos ao vivo e na televisão. Claro. Mas o Coates trouxe-nos esse cheirinho, esse amor único de passado, que às vezes sabe bem, que obviamente é muito giro falar aqui dos relatos, e a malta às vezes, antigamente os relatos, mas os relatos eram de uma brutalidade, eu também não quero isso, era de uma brutalidade em termos de, eu nunca na vida passei o que não tem comparação que é sofrer em frente à televisão, e no estádio muito menos, sofre-se mais em casa do que no estádio. Mas antigamente ouvir relatos era uma coisa absolutamente, aquilo era doentio, aquilo era massacrante, não só pelo que sofrias... A no meio campo, já parece que é gol. Exato, era o que dizia, não só pelo que sofrias, pelo que depois os comentadores, os relatadores faziam, que aquilo era doentio. E portanto, esse sentir, esse recuar do passado, o Coates acho que simplificou tudo, e para mim é a figura deste Sporting, se tiver que eleger só um jogador. E podemos falar, Mariana, das etapas necessárias para chegarmos ao título? Podemos, sim senhor, estás à vontade. Não sei se era essa a tua pergunta, mas a tua pergunta ia mais na questão de... Na realidade, o que o Castro vai dizer são duas etapas. Primeira, mandar todos para o caralho. Segunda, festejar no final da época. Na prática foi assim. Agora podes explicar as etapas todas. E a alteria, E a alteria temos tempo, mas agora podes explicar as etapas todas bem explicadas, que certeza que tu vais explicar. Não, mas basicamente o que eu ia perguntar era qual era o talento da temporada, se bem que eu acho que já sei qual é que vai ser a tua resposta. Talento, tipo revelação? O talento revelação, sim. Revelação acho que é o Nuno Mendes, claramente. Impressionante. Será o Nuno Mendes. Incrível. Se calhar, desfrutem do Nuno Mendes. Claro. Desta semana. É que uma alteria vai desaparecer. Pode ser o último jogo do Nuno Mendes, não é? Olha, tu tens uma cava aí, não tens? Tem, mas acho que não lhe adianta. Mas aquilo já tem um buraco lá feito. Já está lá um buraco. Portanto, ele mete na cava e ele vai sair pelo buraco. Acho que há dinheiro árabe aí a circular na Europa e arrebenta com as coisas, com as caves todas. E, portanto, aproveitem e desfrutem do Nuno Mendes no último jogo. Se calhar nem vai jogar, se calhar vai jogar o Antunes. Agora que estou aqui a falar, se calhar até vai jogar o Antunes ao Pedro. E, portanto, agora, em termos de talento... um jogador que nos surpreendeu a todos, quanto a mim, foi o Pedro Gonçalves. Eu acho que ele até se surpreendeu ele próprio. Eu acho que houve uma evolução incrível com o Amorim. A melhor coisa que podia acontecer ao Pedro Gonçalves é ter vindo para o Sporting, ter vindo calhar das mãos do Amorim, que teve um papel também fundamental na contratação do Pedro Gonçalves, falou com ele, portanto mostrou-lhe que ele ia ser uma peça-chave e pelos vistos conseguiu, não é? Está na luta dos melhores marcadores, embora isso pouco importe, mas para o jogador sim, pode ser importante, 20 golos.
é inacreditável o número de golos. Certo. Mas vamos então às etapas, que eu acho que é giro. Eu vou tentar ser mais rápido possível para também não ocupar aqui muito espaço. Eu acho que, primeiro ponto, obviamente, a contratação de Amorim, a preparação desta época com a época anterior a decorrer, eu acho que isso foi fundamental, porque Amorim conseguiu testar todos os jogadores em competição, verificar quem é que tinha capacidades, quem é que tinha talento, quem é que tinha condições psicológicas para aguentar uma época ao maior nível, no Sporting, e ele testou isso tudo na última época, nos jogos, principalmente após a paragem do campeonato, vocês se recordam, até que Giovanni teve um final brutal, portanto ele testou tudo aí. Depois, quanto a mim, as contratações, o mercado foi decisivo, portanto o reforço das pessoas que estão a tratar disso e desse departamento também acho que foi decisivo, contratações cirúrgicas, e neste caso também inclui o scouting, que indicou o Porro, que foi um jogador também fundamental. Depois, há um momento-chave para mim da época, que é logo ao início, que é a reintegração do João Palhinha e a contratação de João Mário. Portanto, o Sporting passa no primeiro jogo em que vamos para campo com o Mateus Nunes e Wendel a titulares, no meio campo. Eu acho que aí já éramos uma boa equipa. Ainda tínhamos o Vieto nesse mesmo jogo. E tínhamos o Wendel, não é? No meio campo. Exato. Eu acho que o ponto decisivo é esse meio campo. Wendel e Mateus Nunes iam nos dar um meio campo em que o Sporting ia lugar, se calhar, lutar pela Champions, mas não ia lutar pelo título. Eram dois jogadores que não combinavam. E acho que a mudança de Palhinha para João Mário torna o Sporting um candidato ao título. Obviamente jogo a jogo, nós sabíamos, fomos todos jogo a jogo e muito bem conseguido pelo Ruben Amorim, mas é um meio campo de campeão. São dois jogadores com grande qualidade, cada um na sua função, cada um na sua importância, e aqui eu tenho que dar um grande abraço ao João Mário. Foi muito criticado, é muito criticado, e não marca golos, e não chuta. Em primeiro lugar, não está a jogar na posição que jogava em 2015, 2016, com o Jorge Jesus, que jogava, era o terceiro médio, era o médio mais adiantado, e muitas vezes era o falso extremo. Está muito longe da área. Obviamente que o João Mário não tem predicados como o irmão tem, em termos de remate e de finalização, quer no passe final, como o Wilson Eduardo, que é o irmão dele, não tem. Se ele tivesse Pedro e Mariano, o João Mário nunca tinha regressado ao Sporting, estava na Premier League, ou em Espanha, ou nos melhores clubes. Se fosse um jogador com a capacidade de remate e de finalização do Bruno Fernandes, João Mário estava lá fora. E, portanto, mandar aqui um abraço ao João Mário, que foi muito criticado durante a época, e eu defendi sempre, com o tático, com o Pedro nos pós-jogos. O Pedro às vezes até já me perguntava antes de começarmos a gravar, vais elogiar outra vez o João Mário. Acho que um jogador muito importante, principalmente nestes jogos grandes, como vocês viram na Luz. Este jogo na Luz foi de veras importante, mas já lá vamos. Depois, um dos momentos da época também, obviamente, é a comunicação do Ruben Amorim, a comunicação que passou para dentro e para fora. Eu acho que o Ruben Amorim preparava muito bem os jogos no final de cada jogo, na conferência do jogo já estava a preparar o próximo, e portanto eu acho que estes foram elementos fundamentais. Obviamente que a contratação de Paulinho também ajudou, por dois motivos. Enfraqueceu um rival que até à data era considerado por muitos a equipa que jogava o melhor futebol, e fortaleceu o Sporting, dando um leque de opção completamente diferente da Ruben Amorim. Portanto, eu acho que esses foram os momentos-chave da época para mim. Mais um que eu me esqueci, que foi a eliminação da Liga Europa. Acho que foi fundamental a eliminação da Liga Europa. Temos um plantel demasiado curto para em muitas competições. A Liga Europa tem um calendário horrível e portanto, nós não temos viagens. Preparar o jogo durante 5 dias é diferente de preparar um jogo de 2 em 2 dias. Isso favoreceu-nos. E eu acho que também, para quem quer lutar pelo título e está arredado de título há tanto tempo, focar no campeonato foi uma bênção para nós. E isso ajudou, porque também, por outro lado, obviamente os adversários tiveram mais jogos e alguns jogos de certeza sentiram na pele disso. E o Sporting teve um foco direcionado pelo seu comandante, pelo seu líder, que foi o Ruben Amorim, que demonstrou ser um grande líder, um grande comunicador. Nunca vi tantas conferências na imprensa e antevisão a jogos como vi com o Ruben Amorim. Aliás, ficámos todos à espera, até há uma página muito engraçada no Twitter que faz o contador quanto tempo é que falta para o Ruben Amorim falar outra vez, um bem-aja para eles, que eu acho muita piada e vejo sempre, e portanto acho que todos estes momentos foram decisivos, acho que foram estas etapas todas, este puzzle que se foi construído ao longo da época, com várias vicissitudes, com grande carácter dos jogadores, obviamente, grande capacidade técnica, grande capacidade do Amorim, um bocado de sorte em alguns jogos decisivos, muita maturidade, não perdemos nenhum jogo até ao último jogo, mas fomos campeões sem perder o último jogo, um único jogo, ganhamos a Taça da Liga, também foi um momento, injetámos um bocadinho mais de confiança,
E depois, obviamente, houve o jogo de Braga, onde fomos uns autênticos... Onde eles foram, não fomos. Eles foram uns autênticos heróis e onde acho que houve a comunhão perfeita entre os adeptos e os jogadores naquele hotel, o Meliá Hotel em Braga, quando os jogadores chegam e passam naquele varandinho, naquela escada e vêm cumprimentar os adeptos. É o primeiro momento da época de ligação entre os adeptos e os jogadores e eu ali senti que o Sporting ia ganhar em Braga. Senti que os jogadores estavam confiantes e que os jogadores sabiam que era a missão que faltava para o título e a partir desse jogo, eu tinha dito também ao Pedro que muito difícil, e depois o Porto também acaba por empeitar em Moreira de Cónegos e que muito dificilmente nos escaparia, e portanto eu acho que esse momento é chave, união da equipa com os adeptos, todo a torcer para o mesmo lado. O estádio estava vazio, mas aqueles 10 homens que aguentaram 70 minutos, acho que sentiram o calor humano de todos os adeptos do Sporting, que torceram, que choraram, que sofreram, que fizeram promessas como eu fiz, mas que no final tiveram a recompensa, essa vitória, e depois, obviamente, Vila de Conde, o jogo em casa, que já não lembro quem foi, Vila de Conde, e finalmente a vitória diante do Boa Vista e o Campeonato Nacional. Portanto, acho que estes foram os passos decisivos e acho que faz o resumo perfeito da época, daquilo que foi uma época, como o Pedro referenciou e muito bem, fomos acreditando. Fomos crescendo, fomos acreditando e fomos estando com a equipa, fomos estando com todos a apoiar. Começou-se a ver, a letria do Pedro ajudou, a tua camisola de Jordão ajudou, a minha camisola de Sporting 160 finalmente vai poder ir para lavar a suete. E, portanto, todas as superstições e mais algumas que eu há uns dias pus quem é que não cumpriu e porque é que perdemos na Luz, e houve muita gente a dizer, eu não cumpri porque já éramos campeões. As respostas são épicas àquele tweet. Eu cumpri. E eu também cumpri, mas ao pessoal que não cumpriu, e portanto todos esses momentos, toda esta união, a superstição, todos a sofrer antes dos jogos, todos a sofrer durante os jogos, todos a sofrer depois dos jogos, tudo isso ajudou. E foi isso que acabou por ser a diferença. Já agora, João, se me permites, esse momento da varanda em Braga, eu acho que foi aí que todos os sportinguistas sentiram que os jogadores ouviam, que os jogadores percebiam, que os jogadores entendiam que nós estávamos lá e que estamos sempre lá para eles. Pedro, ainda antes de irmos aqui ao Tigas, nós esta temporada somos campeões, claro que sim, com todo o mérito, mas não achas que fica aqui assim um bocadinho um amargo por não acabarmos invencíveis este ano? É verdade, fica... Como é que dizer? O mais importante é o título. O mais importante era o título, claro. E a verdade é que nós temos, como há mais jornadas, este também é o recorde do campeonato de todo de sempre. Exatamente. São 32 jogos sem perder. Claro que há aí uma equipa do Benfica que terminou invicta, há também do Porto pelo menos duas vezes. Não é? Foi com o Vítor Pereira, se não estou em erro, e com o Mourinho, ou com o Mourinho e com o Vilas Boas, já não sei, não interessa. Sim, Mourinho e Vilas Boas. Não, Vítor Pereira e Mourinho. Não, Vítor Pereira e Vilas Boas. E Vilas Boas, é isso. Vilas Boas, que é isso. E há uma do Benfica também, mas na verdade o mais importante tinha sido conseguido. No entanto, claro que fica uma pontinha de... Percebia-se claramente que o Sporting podia ter ganho esse jogo contra o Benfica. Eu desse jogo, vou-te ser sincero, nós fizemos o pós-jogo, como fazemos sempre, discutimos ali algumas coisas, uma coisa foi mais simples porque pronto, já não havia muito ali, o Castro ainda disse ali algumas coisas bastante importantes, mas para mim o mais importante é que a Liga atribuiu o golo ao Seferovic do autogolo do Nuno Mendes. Isso para mim é que é importante. Exato. É uma vergonha, não percebo porque a raio é que atribuem um lance daqueles como golo ao Seferovic, porque não é. O Nuno Mendes corta a bola vai ao braço e entra. É golo porque foi mão. Exatamente. Pronto, mas ainda deu de barato, se quisesse marcar, mas aquilo não era golo do Seferovic, era autogolo do Nuno Mendes. Mas não há problema nenhum, porque o Pedro Gonçalves vai fazer 4 golos na última jornada, com o pé esquerdo, e portanto vai acabar por ser o melhor. Mas a verdade ficou só aquele amarelo, ok, podíamos acabar como invictos, essa coisa era muito gira, mas pronto, fomos campeões, ficou a sensação que poderíamos ter ganho na Luz, podíamos ter discutido, a verdade é que até podíamos ter empatado, mesmo naquele jogo se acordamos um bocadinho mais cedo. Não te vou dizer que fiquei ali um bocadinho preocupado quando vi o 3-0 e ainda ali o 4-1, fiquei a pensar, tu queres ver que nós
quer dizer, somos campeões e agora vamos sair daqui com um pacote, vamos levar aqui uma carga de porrada daquelas antigas. Não, mas não aconteceu e a equipa reagiu bem e acabou por, e se reagimos mais cedo, tenho a impressão que saímos pelo menos lá com o ponto. Mas o mais importante estava conseguido, e o mais importante foi que eu vi aquele jogo. Acabei por me enervar no final só porque pensei, ainda vamos empatar isto, e fiquei nervoso, porque senão nem ligava ao jogo. Vi aquilo nas calmas, vi o jogo na Sporting TV, porque eu pus um cascola a tapar o símbolo da BTV, e portanto vi a coisa muito calmamente. O mais importante estava conseguido. Sinceramente não estava preocupado, estava mais preocupado em ganhar o jogo que depois íamos ter, esse sim, do hóquei às 9 da noite, que também foi nesse dia, para a Liga Europeia de Hóquei em Patins, e depois temos ganho a final. Esses sim eram os jogos que acabariam por ser mais importantes. Aqui era era o derby mais importante do dia. Exatamente, era o derby. Esse era o derby mais importante do dia, nós acabamos por ganhá-lo. E o Benfica para o Benfica aquilo já não era importante, porque o Porto nunca ia perder no Rio Ave, e o Porto só precisava de fazer na realidade para aí um ponto ou dois, ou lá o que era, para arrumar com eles em termos de segundo lugar. E portanto, aquilo para eles também já não tinha quase interesse nenhum. E o derby mais importante do dia era no sábado, e eu sei que do lado do Benfica havia muitos adeptos do Benfica, que o derby mais importante era mesmo o do hóquei patins, porque eles estavam confiantes que era possível, como nós também estávamos, que era possível discutir e a vitória, e eles estiveram até à frente durante muito tempo, e acabamos por vencer nos penaltis. E portanto, esse é que era o jogo mais importante. E portanto, foi giro ver o jogo calmamente. Foi triste perdermos, porque eu acho que podíamos ter feito mais, mas não estou preocupado. O mais importante é ser campeões. Tanto ser campeão com 50 pontos de vantagem e sem sofrer golos, como ser campeão por um ponto, como eles, por exemplo, sabem, ou por um golo pela Turquia com 44-43, o Besiktas, ou como eles próprios sabem o que é perder com um golo aos 92 minutos um título. E portanto, o mais importante é sermos campeões. Ao final do dia, só os estatísticos e os historiadores e a malta que faz programas depois de olhar para trás é que lembra-se daquele campeonato, não, interessa ser campeão. Isso é que exatamente, isso é o mais importante. João, ainda antes de irmos aqui ao Tigas, pergunto-te se a grande parte do resultado esteve nas alterações que Ruben Amorim fez na primeira parte, e a equipa, claro. se a equipa demonstrou não estar preparada para esta responsabilidade, para já. Não, eu acho aqui, temos que dividir isto às postas. Primeiro, muitos jogadores treinaram só um dia, não é? Claro. Muitos jogadores de ressaca, exato, que foram, temos que perceber, são humanos também, não é? Temos esse fator. Depois temos o segundo fator, que foi aquilo que eu disse no pós-jogo, e que o Pedro entendeu perfeitamente e concordou, que é, eu acho que o Amorim já está a preparar a próxima época. Claro. E como eu considero o Amorim uma pessoa muito inteligente, o Amorim quis provar que, sendo alguns jogadores do Sporting, é preciso haver reforços de peso. E, portanto, ele, mesmo no final do jogo, comentou que, obviamente, houve erros no escalamento da equipa, porque baralhou a equipa. E, sabendo que João Mário é difícil de manter pelo preço que o Inter pede, que são 10 milhões mais o ordenado dele, apesar de João Mário querer continuar no Sporting, a verdade é que o Sporting, e depois Palhinha não pode jogar os jogos todos. Portanto, isto é uma mensagem que eu acho que o Ruben Amorim transmite, não só para os sportinguistas, mas para dentro, que é algo como, ora bem, para o ano vamos ter Champions, para o ano vamos ter Champions, para o ano eu posso não ter João Mário, e portanto eu vou precisar de um substituto à altura de João Mário, que não é fácil, e preciso também de um substituto para a posição 6 para João Palhinha, porque em alguns jogos Daniel Bragança e Mateus Nunes vão funcionar, contra blocos mais baixos, Daniel Bragança, jogar de cadeirinha cá atrás a servir o jogo, mas contra equipas com esta capacidade, como o Benfica, que tem jogadores com muita capacidade, e como nós vamos enfrentar nas Champions e também depois, obviamente, no campeonato, é preciso ter jogadores que nos garantam essa substituição destes jogadores. E, portanto, a mensagem foi clara. Com estes, vamos ver o que é que dá. Podia ter corrido bem, e o Sporting podia ter jogado bem, mas não jogou, notou-se. Depois, obviamente, houve uma correção, um emendar de mão, que a Amorim percebeu que aquilo estava a ficar complicado, não é? Depois o 3-1 ajudou. Pedro Gonçalves fez um jogo brutal na Luz. Já não me lembro de um jogador do Sporting jogar assim na Luz desde o Lietzen ou do Slimani. Fez um jogo brutal e só não faz o hat-trick porque depois o guarda-redes volta no leite defende. Deixa-me só dizer, Pedro, que as regras fazem com que o gol seja esferobico, que se a bola for na direção da baliza... Eu sei, eu já vi, eu sei.
mesmo que há um toque. Mas eu apetece-me implicar e dizer que aquela merda não pode ser dada a golo ao Seferovic. Mas eu sei que é por causa de ir em direção à baliza e acaba por isso é que eles atribuíram logo. A Liga atribuiu logo o golo. Eu sei, mas eu gosto de mandar vir, é só por isso. Mas ainda bem que disseste, senão ainda vai aparecer alguém a dizer aí e não percebe nada disto. E depois o Sporting foi para cima. E eu acho que o momento chave do jogo, Mariana, é o penalti do Mateus Nunes. Se o Mateus Nunes não faz o penalti e está a 3-1, eu não me admirava nada, e o Sporting da forma que entrou, que o Sporting acabasse por empatar o jogo, porque realmente o Sporting tem já umas dinâmicas e com muita confiança, e os jogadores mesmo cansados, fomos para cima do Benfica, e podíamos ter empatado. Obviamente o Benfica depois teve grandes oportunidades, porque o Sporting acabou por jogar quase com 2 defesas no final, o Coates foi para a frente, e portanto o Benfica teve a oportunidade de contrapeça, para ser aí alguém a dizer, mas o Benfica teve a oportunidade. Calma. O Sporting faz o 4-3, e depois o Pedro Gonçalves tem ali uma oportunidade com a redes de defende, a bola vai ao posto, já nem me lembro muito bem, e é canto. E, portanto, o Sporting teve ali o seu canto do cisne, podia ter chegado ao 4-4. E, portanto, mostrou muita qualidade, mostrou que o João Mário é decisivo, da maneira como segura a bola, transporta a bola, dá qualidade de jogo. Com Palhinha, fechou logo ali as entrelinhas e ocupou o espaço. E o Benfica nunca mais pôs pé em ramo verde, e o Sporting foi para cima. E, portanto, podíamos ter feito o empate. Obviamente fiquei chateado, não gosto de perder a feijões, eu não gosto de perder com os meus filhos a jogar cartas, quanto mais a feijões, portanto, e quanto mais neste jogo, mas para mim o Ruben Amorim preparou a próxima época com ver os jogadores, obviamente ver o Mateus Nunes. Agora o Amorim disse, eu queria ver coisas novas. O Amorim sabe muito bem o que vale o Mateus Nunes e o Bernardo Bragança. Ele se quisesse ver coisas novas, punha o Ezugo a titular. O Ruben Amorim não anda cá a dormir, se ele quisesse ver coisas novas, punha o Ezuga titular, chamava, sei lá, o Tomás, ou chamava o Bruno Paz para este jogo, e aí eram ver coisas novas. E ele quis ver, às vezes vão aguentar, se não aguentarem, isto é uma mensagem clara, meus amigos, é preciso reforços de qualidade se nós queremos estar em todas as competições. E, portanto, isto, quanto a mim, é muito bem pensado pelo Ruben Amorim, obviamente que, sabendo que podia correr mal, e acabamos por perder. Agora, se é importante, é sempre importante ganhar, fico sempre chateado, mas a verdade é que quem me dera ir à luz todos os anos, campeão. Exatamente. Este sentimento que eu tive no sábado à tarde, tipo, não estou minimamente nervoso, e um abraço aqui para o David, não estou minimamente nervoso, é um sentimento que eu quero todos os anos, ir ao Alvalade ou à luz ao Dragão. Nunca tínhamos ido à luz campeões. Nunca tínhamos ido. Este sentimento eu compro, ok? Chegar a um derby, estar plenamente calmo, a ver o derby, e depois fiquei nervoso com os golos, obviamente, do adversário. Portanto, calma. É como o Pedro diz, para a história fica o campeonato, não é daqui a 4 anos, ganhaste o campeonato, mas perdeste com o Benfica na penúltima, isso não vale nada, zerinho. O que vale é título campeão, para o ano ter o equipamento da Nike com aqui o símbolo de campeão na camisola, o brasão de campeão, isso é que interessa, o que interessa são os campeonatos. É como este ano dizem que somos a estrelinha, quer dizer, para o ano, ou na tabela classificativa, não há nenhuma estrelinha. Para o ano vai ser um cometa. Em baixo uma legenda. Este ano uma estrelinha, para o ano vai ser um cometa. Não venham com histórias. Portanto, chateados sim, mas há que pensar que foram feitas coisas, se calhar, mais importantes para a próxima época. Voltar a preparar a próxima época com um campeonato em andamento, eu acho que é de alguém inteligente como o Ruben Amorim é. E depois dizer que o 4-3 mais importante foi ontem no hóquei. Esse é o 4-3 mais importante. E é aí que nós iremos... Eu passei a bola já a propósito. Incrível. O Sporting é bicampeão, a primeira equipa portuguesa a ser bicampeã europeia de hóquei em patins. Mas, ainda antes de comentarmos esta vitória de nós os três, vamos ao resumo pela voz e pela imagem do Tiago Botelho. Calma lá, já vamos embora. Campeões ouvintes e espectadores. Tigas, calma. Boa noite, campeã Mariana, boa noite aos campeões João e Pedro e boa noite também a todos os campeões ouvintes e espectadores do campeão Sporting 160. O handball recebeu no pavilhão João Rocha o Sporting da Horta e venceu por 34-29, jogo para cumprir calendário do Campeonato Nacional e assegurar o segundo lugar. Sporting apresentou-se com uma defesa forte e com muito jogo pivô, resolveu o jogo ainda na primeira parte,
20 golos marcados e apenas 12 sofridos, e depois 30 minutos a gerir o resultado da exibição. Djukic com 7 golos foi o nosso melhor marcador, bem coadjuvado por Pedro Valdés, Tiago Rocha e André F, todos com 5. No basquetebol, o Sporting apurou-se para as finais do campeonato, limpando a série com um 3-0 esclarecedor e tendo vencido o terceiro jogo no Pavilhão da Luz por 95-82. E se nos outros jogos o Sporting esteve sempre atrás, neste jogo esteve quase sempre por cima e muito tranquilo na partida. Primeiro período digno do jogo da NBA com um parcial 26-32, e onde as equipas raramente falharam. O Benfica fez 6 triplos com 66% de eficácia e o Sporting fez outros 6 triplos com 63% de eficácia. Nós começámos a rotação mais cedo e o Benfica aproveitou para se colocar na frente da partida, mas o regresso de Travante e companhia levou o Sporting para o intervalo com 10 pontos de vantagem. No regresso, o Sporting continua muito forte a ler as vantagens. Betinho, o melhor do Benfica, sai com 4 faltas e Travante e Ventura iam fazendo o que queriam, e nem uma mudança do Benfica para uma defesa à zona alterou este cenário, antes pelo contrário. A vantagem foi aumentada para 26 pontos, chegou a ser de 28 no início do quarto período e a partir daqui o Sporting baixou o ritmo e a intensidade defensiva e foi apenas marcando uns pontos para ir mantendo a vantagem. Ótimas percentagens de lançamento, boa leitura das vantagens, ataque aos principais jogadores para os carregar com faltas. Em suma, uma ótima estratégia de jogo com destaque para Travante e Ventura, ambos com 21 pontos, Elisser com 18 e Micah Downs teve quase 20 minutos de jogo e Catarino, que já regressou da lesão, tendo jogado também 5 minutos. O futebol feminino foi até Braga para a penúltima jornada desta fase de apuramento de campeão, perdeu por 2-1. Na primeira das duas finais que faltavam, o Sporting claudicou. O Braga entrou com o meio campo em losango e começou a mandar no jogo. O Sporting não conseguia equilibrar essa superioridade das bracarenses e nem conseguiu ter a sua habitual posse de bola. O jogo estava muito atado, até que o Braga, na sequência de um canto, acaba por marcar o primeiro mesmo em cima do intervalo. Na segunda parte, Ana Capeta entra para o lugar de Carolina Mendes e começa logo a mexer com o jogo. O Sporting tornou-se mais intenso e procura aumentar o ritmo de jogo, mas é o Braga que marca e faz o 2-0. E, poucos minutos depois, Fátima Pinto aproveitou uma saída da guarda-redes bracarense e de fora da área marca um golaço, aumentando as esperanças de conseguirmos um empate que, efetivamente, não conseguimos. Perdido o primeiro lugar, resta-nos ganhar o Benfica em Alvalade na última jornada, para as leoas imitarem o futebol masculino e sagrarem-se também elas campeãs nacionais. O futsal masculino apurou-se para as meias finais dos play-off do Campeonato Nacional, tendo vencido no jogo 2, no João Rocha, o Portimonense por 13-2. Mais uma belíssima exibição dos nossos campeões europeus, não dando qualquer hipótese a uma boa equipa do Portimonense. Poucos segundos de jogo e Merlin mete a bola ao ângulo e deu um mote para todo o jogo. O Sporting conseguiu jogar a toda a largura e fosse em meio campo ou em rápidas transições, tinha sempre muita facilidade em encontrar espaços para jogar e marcar. Cavinato marca após combinação com Zico e Tainan faz o 3-0 livre direto e numa grande jogada coletiva surge o 4-0 e continuamos assim durante toda a primeira parte. No segundo tempo começámos com um ritmo um pouco mais baixo, mas rapidamente voltámos aos golos e nunca mais parámos. O Portimonense foi-se abaixo animicamente e nisso fez o Sporting abradar e explicou, a meu ver, o avolumar do resultado final. Apuramento sem espinhas para as meias finais, com um póquer do melhor do mundo, leia-se Merlin, hat-trick do Rocha, Caviná e gols do Cavinato, Tainan, João Matos, Pani, Ziki e do jovem Diogo Santos. O hóquei feminino recebeu no pavilhão João Rocha o Clube Académico da Feira e venceu por 9-0. Depois do empate frente à França Sacres, as leoas voltaram às vitórias e às exibições dominadoras, tendo vencido de forma completamente esclarecedora o Feira, com o bis de Ana Catarina Ferreira, Sofia Moncova e Ruth Lopes, e gols de Inês Arraes, Margarida Florencio e Adriana Costa. Prato forte da semana foi o hóquei masculino. Na meia-final o Sporting empatou 3-3 no final do tempo regulamentar, 5-5 no prolongamento, tendo vencido o Benfica por 2-1 nas grandes penalidades. Um jogão do Ocampo Patins que teve tudo. Tudo começou com um ritmo bastante intenso. O Benfica marcou logo no primeiro minuto após uma falta parva de Telmo Pinto atrás da baliza do Benfica. Cartão azul e Nicolia marca na recarga da penalidade. O Benfica fechava muito bem a zona próxima da baliza, jogava com muita intensidade e tentava não permitir transições ao Sporting. Nós fomos igualando essa intensidade e tentávamos também cortar as transições do Benfica, onde eles são fortíssimos. Gil entrou e mexeu com o jogo e assistiu logo plater para o empate após um grande passe. Benfica voltou a marcar, mas Fon ainda conseguiu empatar ainda antes do intervalo. Primeira jogada da segunda parte, gol do Benfica. 6 segundos depois, gol do Sporting. A segunda parte começou de forma espetacular, mas foi muito mais anárquica em termos táticos, com muitas transições de parte a parte, mas muitos falhanços, ou se quiserem, com os dois guarda-redes em grande destaque. Até que a 5 minutos do fio o Benfica meteu o Gil no jogo, tentou ser mais pressionante e gerir melhor a posse de bola, mas eles ainda fazem a 10ª falta que nós desaproveitamos de bola parada e vai tudo empatado para o prolongamento, onde o Sporting entra a marcar. Pela primeira vez estávamos na frente e era agora o Benfica a correr atrás do resultado. Um erro enorme de Fon acaba por lhes dar o empate, mas o espanhol do Sporting redimiu-se pouco tempo depois de Romero fazer uma jogada brilhante à tabela, coloca novamente o Sporting em vantagem. Nicolau, num remate cruzado, empata tudo na segunda parte do prolongamento e vamos para as grandes penalidades. E se no jogo já tinha havido emoção,
O que dizer destes penaltis? Um igual no final da primeira série dos 5 penaltis, com uma pequena polémica à mistura no último, e vamos para o mata-mata, com Verona no 7º penalti a marcar e Nicolia, depois de o repetir, a falhar. Sporting acabou por fazer mais ataques, ter mais posse de bola e gerir muito bem as faltas, embora o Benfica tenha feito mais remates e tenha tido maior percentagem de ataques perigosos. Jogo muito equilibrado, podia ter caído para qualquer um dos lados, felizmente acabou por cair para o lado certo. Bis de Platero, bis de Ferranfon, gol de Tony Pérez, com Verona a ser o único a marcar por 2 vezes no desempate por os penaltis. Na final, o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto por 4-3, após prolongamento também, e ao contrário do jogo frente ao Oliveirense na meia-final, o Futebol Clube do Porto começou este a ganhar e logo por 2-0. O Porto entrou a mandar e num remate desviado eles adiantam-se no marcador. No minuto seguinte, no lance junto à tabela, Plater vê o cartão azul e Gonçalo Alves aumenta para 2-0 de grande penalidade. A partir daqui, o Sporting pressionou, mas o Porto ia conseguindo fechar bem a zona central e disputava de forma intensa todos os lances, mas num deles, Plater, após um remate à meia volta, reduz fechando o resultado, mas não as incidências desta primeira parte. Fon ainda vê cartão vermelho e Girão ainda defende um livre direto antes do intervalo. Na segunda parte, o ritmo começou forte, com oportunidades lado a lado. Girão e Malian eram as grandes figuras e acabou por ser o Sporting a conseguir empatar. Poca é excluído e o Sporting fica em power play. Tony Pérez, novamente num lance de insistência, empata a partida. Daqui até final, jogo mais equilibrado, mas nem sempre bem jogado. Tudo vai empatado e tudo termina empatado e novo prolongamento, tal como no dia anterior. Só que desta vez o Sporting no minuto resolve o jogo. Tony Pérez e Romero fazem o 3-2 e o 4-2 e até final o Porto ainda reduz o livre direto, mais uma vez por Gonçalo Alves, isto depois de Girão já ter defendido tudo o que havia para defender, de nós termos falhado mais bolas paradas e Cabestany ter sido expulso por ter colocado o Futebol Clube do Porto a jogar com 5 jogadores de campo, quando no prolongamento isso não é possível. O Futebol Clube do Porto venceu em quase toda a linha estatística, mas o Sporting voltou a gerir muito bem as faltas que fez, tendo também gerido melhor os momentos do jogo e as emoções, a meu ver. Costuma dizer-se que a história tende-se a repetir e em 2019 o futsal e o hóquei foram campeões europeus no mesmo ano. Pois bem, em 2021, com os mesmos intervenientes na Final Four de 2019, o futsal sagra-se campeão europeu e o hóquei também, defrontando e derrotando novamente o Futebol Clube do Porto, tal como na final de 2019. Agora, digam todos comigo, o Sporting é bicampeão europeu. Tão bom. Não podia me despedir sem referir, obviamente, o pentacampeonato nacional conquistado este fim de semana pelo goalball masculino, mais um troféu para esta excelente modalidade. E, agora sim, é tudo por agora. Saudações leoninas e saúde para todos os campeões. Digas algo. E foi um grande resumo das modalidades. O Sporting é bicampeão europeu de hóquei, é campeão europeu de futsal e é campeão nacional de futebol. Que mês de maio este, e que mês de maio que nós precisávamos neste momento para o Sporting Clube Portugal. Agora é só pedir novamente igual para o ano, queremos isto todos os anos e saberá sempre a pouco. João, o hóquei, que é uma das tuas modalidades preferidas, pergunto-te a que é que soube esta vitória de ontem. Vou-te pedir para tirares do mute, senão as pessoas não ouvem. Foi o Pedro que me pôs aqui em mute. Foi eu que pus. Deixa-me só dizer que é a modalidade preferida do João depois do curling, toda a gente sabe. Do curling, claro. Curling. Tenho a dizer, estava aqui a pensar o que era o curling, agora já estava a ler. Sobre o Sporting, Mariana, sobre o Sporting, eu vou-te dizer, o Sporting, eu ontem estava, eu fico doido a ver hóquei, eu fico às vezes pior que ao futebol, eu fico doido. Quando foi o 2-0 para o Porto, eu estava na casa do meu cunhado que é portista, estavam lá todos portistas. Tiveste de conter. Eu fiquei doido, eu já estava ali numas voltas. E como é que te vou explicar isto? Qual é o sentimento? O Sporting é a maior potência desportiva nacional. As pessoas têm que se convencer desta merda. Porque, eu já estou farto. Todas. As pessoas só aparecem quando ganham. Que quando ganham? Já somos bicampeões europeus. Está certo, quando ganhamos sempre, ganhamos todos os anos, pelo menos em qualquer modalidade. Somos o clube português com mais títulos europeus. Não sei se há aí uma tabela, eu hoje ando aí uma tabela. Do tático, eu já vou buscá-lo, já te digo, vai buscar que eu já vou buscá-la. Títulos europeus. Eu vou buscá-la. É o 39º título europeu. E nos últimos 15 anos, nos últimos 5 anos a diferença é assustadora. Mas já vou buscar essa tabela. Nós somos bem lembrado. O maior potência nacional. E a nível internacional, eu vou-vos fazer aqui uma questão. Que clube europeu este ano é que ganhou 2 competições, daquelas mais importantes de pavilhão, 2 competições europeias? Vá lá, procurem. Vejam lá se o Barcelona ganhou 2 competições europeias. Acho que ainda não acabou o basquete e o handball, que deve ser o que eles podem ganhar.
Ninguém, não vai ganhar a Liga dos Campeões, portanto também está arredado, não é? Já foi arredado. Portanto, este ano até, se calhar, somos a melhor equipa europeia à frente do Barcelona. A nível mundial de títulos, só o Barcelona que está à nossa frente. De resto, está tudo atrás. Quando fala, Sportinguistas, agora o futebol apareceram. Que apareceram? Nós estamos aqui há 5 anos a ganhar títulos europeus para Portugal. Estão aí os números. Aqui. Está aí os números. Coletivos. 39. É abismal. Não há, é abismal. E vão dizer, mas não temos futsal, não temos goalball. Cada bem que tivessem, eu quero lá saber. Não têm, tivessem. E se tirarmos os 20 do atletismo, se estiverem muito preocupados com os 20 do atletismo, ainda assim estamos em primeiro lugar com o Benfica, com 19. Mas como não dá para tirar títulos, mas também, não, se eu tirar sei, o Sporting, tira-se os 6 ao Benfica. Também tira-se os 6 ao Benfica. Eu queria dizer, tirar os 6 ao Benfica, também ficam mais atrás. Portanto, podem escolher se querem tirar do atletismo, do hóquei, se quiserem pôr, podem o que quiserem, mas se não têm, arranjem. E o Sporting também durante muitos anos não teve hóquei. O Sporting durante muitos anos, as pessoas não teve hóquei, não teve basquete, não teve voleibol, e portanto... Não teve pavilhão. Não teve pavilhão, e mesmo assim estamos em primeiro. É a maior potência desportiva. Venha aqui vier, podem Agora fazer... vou buscar outra imagem. Podem fazer cambalhotas à retaguarda, podem flic-flacs à retaguarda, podem fazer o que quiserem. É a maior potência desportiva nacional. Desde que eu me conheço, desde que eu comprava o jornal do Sporting, ia ver nas páginas, porque não havia internet, não havia nada, ia ver Sporting ganhou atletismo, Sporting ganhou bilhar, Sporting ganhou voleibol, Sporting ganhou hóquei. Não há. Sporting ganhou em ciclismo. Não há completamente. E nos últimos 5 anos, títulos europeus, vejam esta diferença. É que estamos a falar aqui, e mesmo que uma pessoa vá buscar só, que se quiserem tirar o atletismo, se quiserem tirar o goalball, mas vá buscar duas modalidades super importantes, como o futsal e o hóquei, não é? E o handball, repara, nós temos um título europeu de handball, não é? E o handball também de Sporting houve anos e anos de não investimento. E dizem assim, de quem é que é o mérito? O mérito é de toda a gente que passou pelo Sporting. De toda a gente. Eu não vou dizer, eu não sou pró-direções, quem é o mérito? O mérito, obviamente, ou pessoas que recuperaram as modalidades, ou pessoas que investiram, mas a verdade é que está no nosso ADN de sempre. Recuperamos o nosso ADN. O mérito até dos jogadores, não é? Porque na realidade eles é que estão lá dentro do campo. E o mérito foi do José de Alvalade quando fundou este clube. Não há clube igual. Não há. Depois do que nos aconteceu de Alcochete, nos últimos 5 anos nós limparmos 15 títulos europeus. Mas está tudo a brincar. Está tudo ceguinho. Isto se fosse outro clube a ganhar estes títulos que nós tínhamos, o Medina já não tem espaço para mais camisolas do Sporting, da Câmara de Lisboa. Ele vai receber o futebol, vai receber o hóquei. O Medina, manda-me uma camisola para mim, não precisas de tantas camisolas do Sporting. Eu próprio acho que ele devia nos receber a nós, no Sporting 160, e fazer uns passos do Conselho. Punhamos um ecrã a transmitir para a praça, era espetacular, se ele quiser. Com o devido distanciamento. Eu acho que as pessoas não têm noção. Umas cadeirinhas. Eu acho que as pessoas não têm noção. Por exemplo, a conquista que foi no futsal. Ganharam um Barcelona, com o investimento que o Barcelona tem. As pessoas ainda não têm noção, muitas vezes, do que é o Sporting. E que fazem este peso e esta... Ou seja, pegam na balança do futebol e depois dizem, realmente o futebol, vocês não são as competições europeias. É verdade, as competições europeias de futebol, o Sporting não tem corrido bem. Não temos estado lá. Tivemos numa final e perdemos em casa. Tinha sido um passo importante para também, no futebol, voltarmos às glórias de antigamente. E dizem, vocês nunca ganharam nada, eu já vi aí no Twitter, vocês nunca ganharam nada no futebol a nível europeu. Não, ganhamos uma taça das taças, mas ninguém tem. Esqueçam, não mais ninguém tem, nem mais ninguém vai ter. 57 anos, fez 57 anos no sábado. Sábado, exatamente. E portanto, aquilo que eu quero dizer, é um orgulho para mim ser do Sporting. Eu podia nascer 100.000 vezes que eu ia ser do Sporting. E não é pelo futebol. As pessoas pensam que é o futebol, esquece. Eu estava mais nervoso a assistir ao hóquei que estava a assistir ao derby contra o Benfica. Eu até estava muito mais nervoso. Portanto, o Sporting é modalidades, o Sporting é este ADN em que nós gostamos mesmo do clube. O Sporting é amor. E perguntaram-me aí num podcast qual era a palavra que eu definia desta época. O Sporting é amor. É a melhor época de sempre que eu me lembro do Sporting. Ganhamos a Taça da Liga, ganhamos o campeonato masculino de futebol, 2 vezes campeões europeus, futsal e hóquei, ganhamos a Taça de Portugal de basquete, a de voleibol, ainda vem aí o futebol feminino que não sabemos se vai ganhar, espero que ganhem ao Benfica, vem aí o basquete ainda ao campeonato. Não sei como é que está o handball. O hóquei vamos lutar pelo handball final. Não vamos ter grandes hipóteses. Pois, também acho que o Porto aí é mais forte, sem dúvida. Mas vamos ter ainda, obviamente, o basquete, vamos ter o hóquei. E vamos ter o futsal. Sim, esqueçam tudo o que vocês ouçam. O Sporting é a maior potência desportiva nacional. Ponto. E desportiva, vou-vos dizer, o Sporting, a palavra Sporting em inglês quer dizer desportivo. Não quer dizer futebol,
não quer dizer handball, não quer dizer futsal, não. Nós não temos um nome de uma modalidade no nosso nome, nós não temos lá um nome de uma modalidade, não é Futebol Clube Sporting, não é Clube Futebol Sporting, é Sporting. E Sporting, a tradução, uma professora de inglês ensinou-me no 5º ano, quando eu fui ter inglês, perguntei à professora, o que é que quer dizer Sporting? E ela traduziu-me, Sporting quer dizer desportivo. E não há maior potência desportiva nacional, é o Sporting Clube Portugal. E é isso que pode fazer aqui toda a diferença. Pedro, uma das imagens de ontem fica com o Girão e com as lágrimas que ele teve na conferência de imprensa no pós-jogo, ele e o Paulo, que acabaram por chorar os dois. E a verdade é que esta equipa de hóquei merece muito este título conquistado ontem. Sem dúvida. Antes disso, deixa-me só dizer uma coisa, porque o João disse uma série de coisas e eu ia dizer uma coisa que, por exemplo, o Diogo Bernardo já acabou por dizer aqui no chat. E bem, aí os Jogos Olímpicos, e quem é o clube que mais medalhas e vitórias e mais atletas deu para Portugal? É o Sporting Clube Portugal. Muito bem. Voltando aqui ao hóquei. O Girão é como é que eu tenho a dizer? Eu se fosse jogador de hóquei, eu era o Girão. Só não era naquele arcabouço que ele tem, mas eu se fosse jogador de hóquei, eu era o Girão. Porque o Girão é aquele jogador, é aquela pessoa que vibra absolutamente. Tem tudo. Ele é aqui do Norte, fala como eu falo ainda mais carregado do que ele aqui, com sotaque do Porto do que ele, mas representa aquilo que eu representaria se fosse jogador de hóquei ou um atleta de Sporting. Ele chegou ali a uma altura, aquilo saiu tudo cá para fora. Portanto, é um título que ele queria muito conquistar, como ele disse. Ele está, por tudo o que se passou, lembras-te que ainda aqui há tempo houve aquelas coisas, umas imagens que ele pôs e depois diziam que ele estava chateado com a direção e tinha a ver com a renovação e eram uns filmes e era mais não sei o quê, e umas histórias e ele manteve-se calado e depois até apagou umas coisas. Enfim, aquilo ontem saiu-lhe tudo cá para fora. É evidente que ele ainda depois faz aquelas coisas que é, contra o Benfica, tem aquele esticar de uma bola que ainda vai bater no Nicolia. Eu não fazia aquilo, mas eu ao início pensei que ele não fez aquilo sem querer, sem intenção, mas tendo em conta que eles dominam o stick como ninguém, eu acho que há ali e eu acho que se fosse jogador eu também fazia aquilo, se calhar inconscientemente, e depois voltava atrás e se calhar não devia ter feito. E depois, ele naquela conferência de imprensa, depois de tudo, depois desta temporada, do que se disse, do que não se disse, de colocar em causa uma série de coisas, o Girão deixou cair tudo, caiu-lhe não é a ficha, como se costuma dizer, e ele obviamente tinha que sair tudo do coração, e ainda bem, porque lá está, nós precisamos de... Nosso convidado, Nosso convidado foi foi ele, Pedro Gil, o Gilberto Borges... Exatamente. Foi? Sim, no Warning. Pedro Gil, sim, foram os três. Pedro Gil, Gilberto Borges e Girão. Portanto, quem quiser ouvir, se quiserem ouvir, podem ir, porque foi muito bom. Mas... E ele disse aquilo e aquilo é o que nós queremos ouvir. A verdade é, voltamos à questão há pouco dos Coates e um bocadinho do regresso ao passado. Nós sabemos todos que esta gente são profissionais e o Girão hoje está ali e amanhã pode estar noutro clube qualquer, pode estar no Porto. Por exemplo, pelo Porto ontem estavam dois jogadores. Estava um jogador, o Gonçalo Alves, que foi absolutamente fundamental na vinda do Sporting para o principal escalão do hóquei em Portugal, ele esteve na nossa equipe, mas depois quis ir para o clube do coração dele e está no seu direito, e é um jogador excelente, com uma qualidade incrível, brutal, não há isso está em causa. Tem azar, é que o Sporting tem ganho bastante, 2 títulos europeus. O Gonçalo Alves não ganhou ainda nenhum título europeu, o Porto não ganhou mais recentemente, não. Eu acho que ele como no Porto, não sei, já não me recordo, mas pronto. E ele foi para o Porto porque é portista e para ganhar títulos, como ele disse. Estava muito forte nessa altura. Estava forte, exatamente. E nós não podemos uma pessoa que foi altamente profissional no nosso clube e depois a seguir vai embora porque quer ir para o clube do coração jogar e onde
Acho que não é de louvar e ali no caso do Girão é um bocadinho como há pouco estávamos a falar de Coates. Pá, nós gostamos disso. Se calhar estão-me aqui a dizer que 3 finais perdidas, se calhar ganhou 3 ou 4, não sei, não interessa. Mas a verdade é que 3 ou 4 não, que o Porto só não tem pode 2 ser, campeões pois, europeus. não tem, portanto não pode. Eu acho que ele não ganhou. Eu acho que ontem viu que, pois, 86-99, portanto em 99 não pode, portanto não foi. Bem parecia. Eu acho que ontem brincaram com essa coisa, na brincadeira, foi para o Porto para ganhar títulos, mas não foi, o campeão europeu fomos 2 campeões europeus. E portanto, na verdade, acho que aqui a questão do Girão e a forma como disse, pá, fez-me lembrar um bocadinho esta questão do Coates. E ainda bem, nós precisamos também isso, e é preciso relembrar que estes jogadores, nós às vezes podemos dar mais ênfase a um título de campeão nacional de futebol, claro. Já o dissemos aqui por razões. O Castro gosta muito do hóquei, eu também gosto muito do hóquei. O hóquei, não é à toa que todos nós até temos um carinho especial pelo hóquei, especialmente os mais velhos. Eu fui ver o campeonato do mundo todo ao pavilhão de Rosa Mota no ano em que foi organizado cá em Portugal, em Pedro, 1900 e troca ao passo. Fui ver os jogos todos do Mundial. Eu até vi Angola, Moçambique. Todos, eu fui ver-os todos, exatamente. Mas deixa-me dizer, foi nesse Mundial, Pedro, e ainda bem que me diz isso, porque eu também estive lá, que eu tenho o autógrafo do António Livramento, que era o selecionador nacional. Exatamente. O maior jogador da história do hóquei nacional. Ganhamos à final, se não estou em erro, à Holanda, não foi? Assim uma coisa qualquer, foi uma final assim estranha, porque depois aquilo... Sim, eles passaram à final, não sei como. E nós eliminamos pelo meio as equipas todas e depois acabamos por encontrar lá. E portanto, o hóquei tem um carinho especial para muitos portugueses, obviamente. Podia-se fazer muito mais pelo hóquei. O hóquei qualquer dia pode cair, não digo em desuso, mas na prática isto está a ficar muito português, espanhol, italiano de vez em quando, mas tem que se fazer mais qualquer coisa por isto, porque senão assim não vai ser fácil. Mas há um carinho muito especial pelo hóquei, como é óbvio. Eu no meu caso, por exemplo, se calhar influenciou muito o facto, eu por exemplo adoro hóquei no gelo. Pá, não são coisas completamente distintas, mas são desportos que eu gosto muito, este tipo de esportes, e a verdade é que esta importância que têm as modalidades e a importância que têm os jogadores para o Girão, obviamente aquilo é o título máximo, é o expoente máximo, como para um jogador de futebol a Liga dos Campeões e portanto ele no final acaba de conquistar pela segunda vez, entra na história de sempre de uma equipa portuguesa. É evidente que aquilo sai tudo cá para fora e a verdade é que fez ele muito bem, e ainda bem, porque também é para perceber, eles são profissionais e às vezes o Girão até parece quase uma máquina, um robô a defender, mas no final são seres humanos e são pessoas como nós, que têm sentimentos e que têm uma adoração obviamente pela modalidade e portanto ontem perceberam que aquilo tinha sido absolutamente épico. Se ganhar já era uma era épica, voltar a repetir, que na verdade repetimos o título, porque em 2019 fomos campeões, 2020 não houve, 2021 voltamos a ganhar. Obviamente perceberam o pedacinho de história, tal e qual como o futsal tinha feito aqui há uns dias atrás. São momentos, e se calhar este ano nem temos o orçamento maior, que muitas vezes, não é? Houve um ano em que ganhámos as modalidades todas de pavilhão, eram os orçamentos e assim mais. Este ano no futsal não fomos tenho que bloquear só aqui uma malta, porque eu pulei em time out de 5 minutos, ele voltou e agora bloqueio mesmo. Mas a verdade é que já até me perdi, mas a questão, já não sei o que é que ia dizer dos campeões, mas pronto, a verdade é que nós conquistamos aqui uma série de títulos e para estes jogadores está a ser... era a modalidade de pavilhões que há uns anos tínhamos ganho e porque éramos os orçamentos, e agora ganhamos no futsal e nem éramos o maior orçamento de longe, e no hóquei também não seremos, podemos ter um orçamento elevado e alto e competitivo, mas não somos, parece-me que não acredito que sejamos o mais alto, e portanto, mas é completamente compreensível. Eu diria que sim, mas é completamente compreensível. Vieram buscar o Nunes do Porto, não é? Portanto, é perfeitamente compreensível naquele momento o Girão ter feito, obviamente, ter-lhe caído tudo e festejou daquela forma, e ainda bem. E é isso que é ser humano. Lá está, é isso que mostra que o Girão, apesar de ser a máquina que é a defender, também é um ser humano. E também sente como todas as outras pessoas. Meninos, a verdade é que nós hoje não temos hora para terminar, mas até porque não há nenhuma modalidade do Sporting a jogar agora, senão arriscávamos a fazer mais um direto com outro título, mas não, acho que não. Acho que já não há mais nenhuma modalidade. A esta hora eu acho que grande parte dos atletas o campeonato já estão a descansar.
Não, na verdade há o Campeonato Nacional de Podcasts que acabou, foi quando nós fomos campeões e portanto somos nós o podcast campeão nacional e portanto está fechado, fechamos mais aqui um título, pela primeira vez, é verdade, pela primeira vez, fechamos um título, muito obrigado, vamos receber o prémio, o Medina já nos ligou, Exato. porque nós temos a sede registada em Lisboa e também temos na Madeira, num paraíso fiscal e também temos... É assim, não digas muito mais que é para as pessoas não conhecem. João, notas finais. Ora bem, notas finais. Eu vou dar aqui notas finais, se calhar em termos de agradecimento a todos aqueles que me mandaram mensagens, e se calhar mandaram a vocês também, pelo Sporting ser campeão, mandaram muitas mensagens a dizer que fomos um companheiro ao longo desta angústia que foi este campeonato, sempre em sofrimento, mandaram mensagens de todas as partes do mundo, agradecer todas as mensagens. Lembro aqui da Maria Beatriz Vilaça, que nos ouve de Leicester, e que também é do Leeds, um bocadinho aqui, partilhamos aqui o interesse comigo pelo Leeds, acho bastante engraçado, e estou em Inglaterra, um grupo, e veio sempre o Sporting 160 às segundas-feiras, é o programa deles, e que nós... Pronto, para dar os parabéns pelo podcast. Depois tivemos aqui outras mensagens, tinha aqui muitas mensagens, realmente muita parte do mundo, a dizer sempre que fomos a companhia ideal para levar a cabo esta epopeia que terminou em grande e que está ainda em grande, estamos sempre a ganhar, é o que o Pedro diz, mais 5 minutos e somos campeões da pesca, de Robalo, e portanto é agradecer. Eu queria agradecer porque nós não somos os responsáveis pelo título do Sporting. Claro, nós não somos. As pessoas mandaram a dizer o título também é um porte vosso. Não é. Não, o título é nosso para festejar, só nisso. Exatamente. O título é de todos os sportinguistas, todos, sem exceção. Mesmo o mais negativo ao longo da época, ou o mais positivo, ou o mais confiante, ou o mais impaciente, todos. Portanto, lá está, Nova Iorque, é brutal. A quantidade de mensagens, Mariana, eu ficava paro, eu respondia toda, mas eu ficava paro, e isso. Para mim, dar-me uma nova satisfação, mas todos somos importantes, porque o Sporting precisa de todos. E só quando o Sporting, quando estamos todos juntos, é que estas coisas também é possível, obviamente, acontecerem, e o clube ir crescendo e passando aquilo que o Sporting passou e conseguir que os mais novos sejam do Sporting. E para isso nós precisamos todos remar para o mesmo lado, precisamos de todos acreditar no Sporting, de elevar o nome do Sporting, porque às vezes a nossa paixão é contagiante. Isso eu entendo o que as pessoas queriam dizer. E nossa paixão contagiante podem contagiar os mais novos. E os mais novos... João, o Três Gerações diz assim, é a revista 1906 que ia sortear. Está aqui? Pois é, porque tu vais ter que fazer uma pergunta. Pois é, ainda bem que ele lembrou porque já ia ficar para trás. Não, tenho aqui guardado. Mas se calhar é melhor falares disso, porque é para dar tempo. Sim. Sim. Então vamos lá. Revista Edição Jordão, está aqui. Para ser oferecida, é mesmo esta. Fui tirá-la agora do saco. E podemos já dizer que vai ser feita uma... E podemos já dizer, o Daniel, se estiver a ouvir, não vai levar a mal, porque já está confirmado entre todos. Vamos fazer uma nova edição dedicada, sei lá ao que se acabar por discutir, porque no canal já foram muitas mensagens, mas vamos fazer com calma, não perguntem para quando, vai ser feita com calma, porque aquilo dá muito trabalho, especialmente à equipa de design, e portanto vamos fazer uma nova edição, nós temos 3 mais um guia, é o 4, portanto vamos fazer a 5ª, há de ser dedicada ao título, ao que quisermos, o Sherba ficou de fazer a grelha, a tudo, ao que quiserem falar, se eu quiser, eu provavelmente vou falar só sobre a letria, não, mas há de aparecer uma nova e vamos ver se conseguimos imprimir. Vou dizer em primeira mão, a receita da letria vai estar na revista. Ela está no Patreon. Já está no Patreon. É verdade, está no Patreon. Portanto, aqui a pergunta é, para ganhar isto, o primeiro a comentar com quantas páginas tem a revista, contando com a capa. A resposta correta. E com a o primeiro a comentar a resposta correta. O primeiro a dizer é o primeiro que leva. Exatamente. Isto aqui parece o da feira. O primeiro a dizer é o primeiro que leva. Portanto, quantas páginas tem a revista 1906, o incrível Leão Jordão? Exatamente. Portanto, Pedro, vamos estar atentos. 23, e é com caralho, João Fosca, só me o que tu me vais fazer. Boa sorte, bem, para já. Aí é com caraça. E agora vou ter que ver os números todos que estão para aqui a pôr. Ainda não vi
ninguém Não, a acertar. ainda não vi o número. Ainda não vi ninguém a acertar. Olha, deixar só a nota que esta 1906 celebra o Jordão, que será o nosso eterno número 11. O Sporting foi também campeão nacional de futebol profissional. Se eu não conseguir ver aqui, Mariana, desculpa, eu depois vou ver nos comentários do YouTube mesmo, porque dá para eu pausar e ir vendo. Temos aqui o vencedor. Temos ali o vencedor. Já temos? Quem é? Temos. Diz lá. Temos, sim, senhor. João Ferreira de Matos. Ainda não cheguei lá. Hã? João Ferreira foi o primeiro. Está aqui, é o primeiro, já cheguei lá. Está certo. Houve aqui dois que disseram um antes e um depois. Disseram 91 e 93. Está aqui, João Ferreira de Matos, foi pelo Facebook, fez o comentário. Oh, João, ou manda mensagem pelo Facebook, ou manda pelo Twitter se nos conheceres no Twitter. Se não nos conheceres, pá, manda por qualquer lado a mensagem para nós depois te mandarmos isto por e-mail. Ou manda por e-mail, sportingcp160@gmail.com. Eu já apanhei o e-mail, também manda por aí, que nós mandamos-te isso. Pronto, está exatamente, os nossos parabéns ao João, porque de facto não era um número fácil de acertar. João, mais alguma nota final queres deixar? Queria continuar a agradecer realmente a quem nos mandou as mensagens. Acho que, pá, juro-te, teve um carinho especial para mim, foi algo especial ter recebido aquelas mensagens a dizer o vosso trabalho, muita gente no Twitter e tudo, e portanto agradecer a essas pessoas, acho que é importante. Agradecer a todas as pessoas que fazem parte do Sporting 160, portanto ao Pedro, obviamente pela amizade e por aqui o que nós já passamos, à Mariana, um abraço também ao José, ao Tigas, ao Adrian, à Xelita, a todos que já... Ao Rui, ao António que fez este grafismo espetacular, todos aqueles que já colaboraram e que vamos esquecer o nome, e, portanto, ao Sherba, obviamente, ao Tático, já ia me esquecer, portanto, ao Nuno Noivo, porque epá, eu acho que isto foi um ano tão especial, depois conseguimos construir algo tão especial este ano, e depois acabar desta forma, epá, olha, não tenho mais notas finais a não ser isto mesmo, que foi epá, esta envolvência toda que houve este ano, e que nos levou a coisas fantásticas e para acabar, duas surpresas. Vem aí uma coisa especial, um documentário onde vou entrar sobre o Sporting, de adeptos, portanto vem aí um documentário em que depois vai ser obviamente público e portanto, pá, acho que vai ser um momento histórico que é para mim, quer para os adeptos do Sporting, porque é um documentário de uma empresa externa, não tem nada a ver com o Sporting, mas que fez sobre o Sporting, e tudo esse movimento que este ano se reuniu no Sporting, com estas coisas que vão ficar para a história, faz-me ficar entardecido, obviamente, com tudo o que se passou com este ano e quero mais. Acho que abriu mais o meu apetite já sou muito ambicioso por mim mesmo nestas formas. E para dizer que não quero ir para a Sporting TV, escusam de estar aí a publicar algumas coisas, a dizer que queremos ir para a Sporting TV, nós queremos estar aqui no nosso canto, a desfrutar, a estar com vocês e a estar aqui a mandar umas cantadas e se tiver que criticar, critico, se tiver que aplaudir, aplaudo, é isso que nós queremos. E depois, obviamente, estamos aí preparadíssimos para voltar ao terreno, a estes estádios aqui do norte de Portugal, a ver as fejolas, a ir às vezes ao Alvalade, a meter-nos no carro e ir ao Alvalade, que é isso que eu quero, é estar convosco nos estádios, nos relotes e